Nos dias de semana, não tenho nenhuma peça de roupa. Mulher que se dispõe a comprar maridos bestiais. E ainda levou, para a festa de aniversário da prima. Os 5 maridos bestiais compareceram em grande estilo. Apenas porque a prima não só roubou o pai, deixando para ela pedra de energia para tratar a fúria, e também provocá-la propositalmente com maridos bestiais, levando a uma grande mudança em sua personalidade. Diariamente torturava bestas prisioneiras para aliviar a raiva. Mansão de luxo de primeira linha da Blue Star. Carro esportivo de luxo. Pílula de beleza com efeitos especiais. Isso é tudo que se pode imaginar. Olhando para o convite de banquete enviado especialmente por sua prima. Desta vez ela estava determinada a descobrir que conspiração se escondia por trás dele. Receber recompensas infinitas. Mansão de luxo de primeira linha de Blue Star. Carro esportivo voador de luxo. Pílula de beleza com efeitos especiais. Lá tem de tudo. Olhando para as coisas que a prima enviou de propósito. O convite dela para a festa. Desta vez, ela vai dar uma olhada. Que conspiração está escondida lá dentro? E neste momento, Bai ZH acabará de renascer. No corpo da original. Imediatamente se deparou com um problema complicado. Ela estava montada em um homem-fera nu e ferido. No corpo do homem-fera cheio de ferimentos. Era um de seus maridosfera. O sistema lhe disse que precisava se unir a ele o mais rápido possível. Caso contrário, seu maridofera morreria. Em 2 horas. Bai ZH imediatamente franziu a testa. Ela havia conseguido sobreviver com dificuldade. Se ele morresse, para quem ela gastaria dinheiro? A exigência do sistema era que ela gastasse dinheiro com os 5 maridosfera. Bai Shi rangeu os dentes. Não é só jogar cartas. O rosto dele. Esse corpo. Ela também não sairia perdendo. Então, ela levantou o cobertor e se lançou sobre ele. Os 2 corpos mal haviam se tocado. A posição de Bai ZH foi instantaneamente invertida. A posição foi instantaneamente invertida. Num instante, ela só viu os olhos vermelhos de Yuan, piscando rapidamente. Seus cabelos caíam dos lados. A flecha estava na corda, mas em seu rosto deslumbrante e belo, ainda havia uma leve hesitação devido ao passado, que se manifestava como uma leve dúvida. Bai Shi suspirou. Estendeu a mão ativamente, envolvendo o pescoço dele, entregando-se a ele. O ar instantaneamente se encheu de uma suave energia espiritual. Quando a energia espiritual devastadora encontrou essa, a energia espiritual, sob sua suavização, instantaneamente se tornou obediente como um cordeiro. De acordo com as memórias, Bai ZH, com dificuldade, pouco a pouco, reconstruiu o núcleo para ele, estabilizando sua energia espiritual. Após acalmar a energia espiritual de Yuan, o rosto de Bai ZH, que estava cheio de cor escarlate, tornou-se um pouco pálido. Os olhos de Yuan gradualmente voltaram à sua cor normal, mas havia também uma expressão de confusão em seu olhar. Ela não estava querendo me matar há pouco? Como agora ela está tentando me acalmar? Na turbulenta maré de sua consciência espiritual? Ou será que ela pensou em uma nova maneira de me torturar novamente? Assim que se levantou e ajustou a calça, logo ouvi uma voz fria vindo de trás de mim. O que você está planejando agora? O movimento dela ao vestir-se parou por um momento, com uma pergunta confusa. O que fazer? O Yan a encarou e disse sarcasticamente: você está tentando acalmar. Não é o poder mental furioso? Para conseguir o quê? É moeda estelar? Ou é núcleo de cristal? Ou você pensou em mais alguma coisa nova para me torturar? De repente, ele pareceu lembrar-se de algo, e sua expressão mudou. O que você fez com Labio e os outros? O coração de Bai ZH parou por um instante, lembrando-se das coisas que a original havia feito. Havia uma prima, com um bom caráter, habilidades fortes. Todo mundo gosta. Em contrapartida, olhando para o dono original, que não tinha dinheiro e era preguiçosa, fazia seus maridosfera ganharem dinheiro para ela gastar. Ela ainda maltrata os maridos bestiais. Isso ninguém conseguiria aceitar. E ela frequentemente os obrigava a aceitar algumas missões de alto risco, para obter recompensas enormes. E se eles morressem, ela ainda poderia receber uma quantia extra de indenização. Mas o dinheiro que os maridos bestiais ganham, ela não gastava um centavo. É gasto neles. De modo que eles passavam o ano todo sem camisa, com inúmeras cicatrizes pelo corpo. Hoje, a original havia concordado muito bem, mas porque a protagonista, prima, viu que Yuan estava ferido. Ela teve pena de Yuan, e fez a original colocar um pouco de remédio em Yuan. A original não conseguiu se controlar na cama, e quase estrangulou Yuan. Portanto, Yuan teria esse tipo de pensamento, o que é muito normal. Se fosse ela no lugar, também não hesitaria em matar a original. Felizmente, agora ela tem um sistema de riqueza, que lhe permite ser muito boa com os maridosfera. Esperase que, nesse momento, eles vejam que
por ela ser boa com eles. Não a matem. Caso contrário, com aqueles braços e pernas finos dela, não conseguem resistir a um golpe deles. Bai Zh limpou a garganta. Fique tranquila. Eu não vou deixá-los fazer coisas perigosas novamente. O Yan claramente não acreditou. Sob seu olhar desconfiado, Bai Zh ligou para eles usando o cérebro eletrônico. Neste momento, acabaram de encontrar a fera de alto nível, Yai Shen e os outros. Ao ouvir a mensagem de que Bai Zh os mandou voltar, todos acharam que ela estava os enganando. Como ela poderia, em um momento assim, deixá-los voltar? Esta ligação provavelmente era para confirmar se eles realmente foram. Labil franziu a testa e disse: Nós já encontramos o rastro da fera pássaro-dragão. Bai Shi, não precisa procurar mais. Voltem rápido. E o Isnao, ao ouvir sua voz, fez uma expressão de desgosto. Não conseguiu evitar tocar seu braço machucado. Isso foi causado por Bai Zh ontem, com um chicote. No corpo de Lakyu ainda havia várias agulhas. Como estavam muito profundas, não conseguiram removê-las. Precisamos ir à clínica pegar. Mas eles não têm dinheiro. E aí Shen franziu a testa e perguntou: O que fazemos agora? Acabamos de encontrar o rastro da besta Yulon. Não vamos voltar assim, certo? Lakyu pensou um pouco e disse: Vou ligar para o Yan. Assim que atender, saberei o que ela quer dizer. O Yan disse com raiva: A besta Yulon. Você os mandou para a área C? Você não sabe quão perigosa é a área C? Eles realmente os deixaram ir para a área C. Bai Shi, você realmente continua tão maldosa como sempre. Você os ameaçou com minha pessoa, não foi? Você deveria me deixar em paz, para morrer de fúria. Eu não disse que não agiria mais como antes. Assim com vocês? Eles devem ligar para você em breve, para confirmar. Basta mandá-los voltar. Vou primeiro procurar SN Gemo. Ao ouvir que Bai Zh estava indo procurar SN Gemo, o Yan mudou de expressão. Pensou que ela iria torturá-lo novamente. A conexão da chamada estava muito rápida, para que eles voltassem rapidamente. Quando ela seguiu sua memória até o porão, viu uma cena de partir o coração. No porão, havia um homem amarrado. Um homem coberto de feridas. Sua parte superior estava sem roupas, e sua parte inferior era uma cauda de cobra negra. A cauda estava manchada de sangue. Ao seu redor, havia inúmeras escamas que brilhavam com uma luz fantasmagórica. Pode-se dizer que, de cima a baixo, exceto por seu rosto, quase não havia um pedaço de carne inteira. Seu corpo estava coberto de marcas de chicote, feridas e outros ferimentos desconhecidos. Hoje, ele planejava arrancar escamas, ou cortar carne, ou ainda usar o chicote. Um rosto frio como gelo, com olhos vermelhos fixos em Bai Zh. Sua voz carregava um tom gélido. Eu estou aqui para te libertar. SN Gemo soltou uma risada fria, indiferente. Libere-me. Você não está aqui apenas para me torturar? Pare de fazer teatro. Venha. Bai Shi ficou assustada com a aparência dele. Deu um passo para trás, sabendo que a original o havia torturado severamente, mas não esperava que fosse tão trágico. Se não fosse pela resistência dos Maridosfera, ele teme que já tenha sido torturado até a morte. Neste momento, o Yan de repente saltou e a bloqueou. Seu rosto bonito estava agora cheio de seriedade. Ele não aguentou mais suas torturas. Se você ainda não se satisfez, então me bata. Os olhos escuros de SN Gemo brilharam com uma expressão sombria. O Yan, afaste-se. Deixei-a vir. Quero ver que truques ela ainda tem. Bai Zh lançou um olhar para SN Gemo. Ela tirou um conjunto de chaves. Eu só quero abrir a fechadura para ele. Se você não confia em mim, então vá abrir você mesmo. O Yan a olhou com um olhar desconfiado. Após um tempo, ele finalmente pegou das mãos de Bai Zh o conjunto de chaves. Então ele foi até SN Gemo. Ele colocou a chave na fechadura, girando suavemente. Craque! A fechadura se abriu. O Yan estava um pouco surpreso. A chave era realmente verdadeira. SN Gemo apenas deu uma olhada. Ele disse despreocupadamente: ela naquele dia estava bêbada e disse que ia nos vender para a arena de gladiadores do mercado negro, para ganhar mais dinheiro para ela. Você precisa encontrar uma maneira de matá-la, mesmo que tenhamos que morrer juntos. Eu definitivamente não deixarei que ela saia vitoriosa. Ao ouvir suas palavras, o Yan hesitou. Tudo que não fazia sentido, naquele momento se conectou. Então era isso que ela tinha em mente. Por isso a salvou da fúria. Na beira da loucura. Tudo isso era por causa de ela queria vendê-los. Pensando na ligação que acabará de receber, a mão segurando a chave apertou levemente. Clique. Ele indiretamente a ajudou. Chamou a pessoa de volta. No momento em que SN Gemo foi libertado, seu corpo todo se inclinou para frente. Quase caiu no chão. Yan, rápido como um raio,
o abraçou e o ajudou a se levantar. Bai Ziaga olhou para a aparência fraca de SN Gemo. Suspirou secretamente em seu coração. Primeiro, vamos procurar um médico para te examinar. Não preciso de você bancando bonzinho aqui. É melhor você não me dar uma oportunidade. Observando sua figura saindo primeiro, o Yan sussurrou para SN Gemo. Disse algo em seu ouvido. Só então SN Gemo se acalmou. Chegaram à clínica. Após o terapeuta examinar os ferimentos, ele franziu a testa e disse seriamente: por que demoraram tanto para trazê-lo? Se demorassem mais alguns dias, sua vida estaria em risco. O terapeuta também olhou para o Yan, que estava igualmente. O Yan, que estava ferido. Ele disse: a ferida dele está muito grave. Precisa de tratamento em várias sessões. O custo do tratamento é relativamente caro. Vocês discutam se querem tratar. Se não tratar, ele só poderá esperar a morte. Tratar. Não importa quanto custe, nós vamos tratar. Dinheiro não é um problema. Ah, sim. Ele também está ferido. Por favor, examine-o também. Eu vou pagar. O Ian e SN Gemo ouviram as palavras de Bai Zh. Os dois se entreolharam. Ambos viram nos olhos um ao outro. Surpresa e confusão. Será que ela quer curar suas feridas? Para poder vendê-los por um bom preço. Mas ao ver o custo do tratamento, o Ian hesitou. O custo total do tratamento era de mais de 200.000 moedas estelares. Esse valor está errado, certo? Tanto assim? Como Bai Zh poderia pagar isso? Como ela poderia se permitir gastar mais de 200.000 moedas estelares para curá-los? Justo quando Ian começou a duvidar, Bai Zh percebeu que na tela à sua frente restava menos de meia hora. Imediatamente, ela ficou um pouco ansiosa. Ela ainda precisava gastar mais de 70.000. No segundo seguinte, ela puxou diretamente um SN Gemo e o Ian, arrastando-os para perto do shopping mais próximo. SN Gemo pensou que Bai Zh estava prestes a fazer alguma travessura. Ele afastou sua mão com um movimento, e então rapidamente estendeu a mão em direção ao pescoço dela, tentando agarrá-la. Eu sabia que você nos trouxe para ver. O médico não é tão simples assim. Você já nos vendeu, não é? Bai Zh. Eu realmente subestimei você. O Yan, rápido e ágil, impediu sua mão. Protegeu Bai Zh atrás de si. SN Gemo. Preste atenção na sua identidade. Identidade. O pai dela me salvou uma vez. Eu fui torturado por ela até quase morrer. Já paguei essa dívida de vida há muito tempo. Sua grande justiça. Mesmo à beira da morte, ainda disposto a ganhar algo para ela. Eu não quero. Se eu morrer, quero levá-la comigo. Afaste-se. Caso contrário, eu vou te bater também. Bai Zh foi envolvida pela fria aura de SN Gemo. Assustada, seu sangue parecia voltar. SN Gemo realmente quer que ela morra. Se eu realmente os vendesse, eu precisaria dar a vocês. Gastar dezenas de milhares em tratamento. Seria mais fácil levá-los direto. Eu só vi que vocês não têm roupas. Estou planejando levá-los ao shopping para comprar coisas. O Yan lançou um olhar para o Orc vestido com uniforme. O Orc estava vindo nesta direção. Já havia alguém prestando atenção aqui. Você também não quer ser levado, quer? O que ela disse faz algum sentido. Vamos ver primeiro o que ela pretende fazer. SN Gemo soltou um resmungo frio. Retirou a mão. O Yan disse: estamos sem dinheiro em casa. Nós não estamos acostumados a usar roupas. Não precisa comprar especialmente. Mas também não podemos ficar sem usar roupas. Fique tranquila. Eu ganhei um prêmio. Agora temos dinheiro. Ao chegar ao shopping, restam apenas 20 minutos. Bai Zh rapidamente se dirigiu a uma loja que parecia. Era uma loja de roupas muito sofisticada. Depois de entrar, ela apenas deu uma olhada. Pegou esta fileira. E também estas. De acordo com os tamanhos deles. E também estes tamanhos. Pegou um conjunto de cada. Mais rápido, por favor. Estou com pressa. A vendedora ouviu suas palavras. Ficou bastante surpresa, olhando para os dois orcs atrás dela. Ambos eram excepcionalmente atraentes. Mas como é que não estão usando roupas? O gerente rapidamente se aproximou sorrindo. E disse: por favor, aguarde um momento. Em seguida, puxou a fêmea, para que a vendedora fosse buscar os produtos. A vendedora fêmea murmurou para o gerente: você não tem medo de que ela não consiga pagar os créditos? Eles não parecem ser capazes de. Pessoas que podem pagar pelas nossas roupas. O gerente disse em voz baixa: não importa. Se podem ou não pagar. Quem entra na loja é cliente. E como cliente, deve ser bem tratado. Justo nesse momento, uma voz veio de trás de Baishi, exageradamente sarcástica. Olhem só. Quem é essa? Não esperava que em vida eu pudesse encontrar você aqui, Bai Zh. Uma fêmea vestida de forma extravagante. Estava com os braços cruzados, olhando para ela com desdém.
Bai Zh reconheceu que a pessoa à sua frente era uma das seguidoras da sua prima, Qin Yui, e uma das capangas dela. E a SHN. E a SHN sempre teve uma animosidade com ela. E não suportava a aparência miserável da original. Especialmente porque a original estava claramente muito pobre. Mas havia 5 maridosfera com aparência e corpo muito bons. Todos eram maridosfera muito bonitos, com uma aparência tão boa, mas estavam cobertos de feridas. É realmente um desperdício. E não havia nada de bom na expressão de Bai Zh. Esta loja é da sua família. Só você pode vir. Não é permitido que outros venham. Não é surpreendente que outras pessoas venham. Apenas você, Bai Zh, pode vir. Que coisa estranha! De cair o queixo. Yang Shanshan simplesmente abandonou. Com seus próprios maridosfera. Ela se dirigiu até o Yan e os outros. Ela parecia não ter ossos. E se apoiou em Yan. Sua mão foi direto ao peito de Yan. Ela lançou um olhar sedutor para ele. Venha comigo. Eu vou te fazer meu primeiro maridofera. Garanto que vou te tratar melhor do que ela. O Yan estava prestes a estender a mão para afastá-la. Mas Bai Zh já havia segurado antes. O braço dela a jogou de volta. Precisamos voltar para encontrar seus maridosfera. Bai Zh. Você realmente se atreveu a me jogar. E ainda por cima, na minha frente, flertou com meu maridofera. Eu não posso te jogar também? Não consegue ver como é? Deve ter sempre urina em casa, não é? E a SHN estava ainda mais furiosa. Você me xinga. Não diga que vai me xingar na minha frente. Eu ainda posso te colocar em uma lápide. E a SHN tremia ao apontar o dedo para ela. Você. Olhe para aquele dedo dela. Bai Zh franziu a testa e não aponte. Cuidado com suas mãos. Não é? SNGmo tinha uma expressão sombria. Muito intimidador. Pelo menos e a SHN ficou assustada, recuou a mão. E a SHN trocou por um sorriso sedutor. Você não vai perguntar ao seu maridofera? Como você sabe que ele não quer? Talvez ele esteja muito disposto. Se você não tivesse me tirado de lá, talvez tivéssemos conseguido algo bom. Dizia isso, olhando para o Yan com um olhar. Estava quase pegando fogo. E não conseguiu resistir a lamber os lábios avermelhados. Yan. Você tem certeza de que não vai comigo? Eu posso garantir que todo mês vou te dar um novo conjunto de roupas, uma peça de joia, e ainda te darei 1000. Usar moedas estelares como dinheiro de bolso. O Yan olhou para ela de maneira significativa. Olhou para ela e disse, desculpe, eu não estou muito interessada. No sindicato, para se divorciar é necessário o consentimento da esposa. Caso contrário, mesmo que solicite, não adianta. E ainda será punido por desvio de conduta. Bai Zh imediatamente levantou as sobrancelhas. Você ouviu? E a SHN foi rejeitada. Seu coração deu um nó. Disse a Bai Shi em um tom desagradável. Disse, você veio comprar coisas. Você tem dinheiro? Não fique sem dinheiro para pagar, isso seria vergonhoso. Isso não precisa te preocupar. Ou você pretende pagar por mim? Se for assim, então eu aceitaria com relutância. Assim que as palavras saíram, o atendente estava exatamente pegando todas as roupas que Bai Zh queria. E a SHN, com uma expressão séria, imediatamente, disse que ela não tinha dinheiro. Você não viu que seus maridosfera nem. Não consigo nem comprar roupas. Vocês realmente se atreveram a entrar. Pessoas assim entram na loja. Não tem medo de que as coisas desapareçam? Não é só falar que tem ou não dinheiro. Fala demais. Tem uma língua a mais que os outros. Yang Shanshan, com uma expressão de raiva, virou-se para o atendente e disse, o que vocês estão esperando? Ela não disse que tinha dinheiro? Então, por que não a fazem pagar logo? O atendente já estava um pouco preocupado. Aproveitou a oportunidade e disse, o total são 19.680 moedas estelares. Como você gostaria de pagar? Bai Shi nem sequer olhou. E passou o cartão sem hesitar. Não esperava que Bai Shi realmente pagasse. A surpresa no rosto de Yang Shanshan era evidente. Bai Shi, que foi pobre por tantos anos. Como ela poderia de repente ter dinheiro? Quanto mais pensava, mais irritada ficava, e logo disse, você não pegou o dinheiro de alguém, pegou? Caso contrário, como você poderia de repente ter dinheiro? Bai Shi soltou uma risada sarcástica. Por que eu não posso ter dinheiro? Se você acha que meu dinheiro foi roubado, então você pode denunciar para a Aliança Feminina. Que eles me prendam. O sistema já disse que cada centavo dela tem sua origem. Por isso ela está tão confiante. Yang Shanshan não conseguia acreditar. Como Bai Zh poderia ter dinheiro? Não, ela não pode ter dinheiro. Bai Zh ignorou seu desespero, enfiando várias sacolas de roupas nos braços de SNG Mo e Yan. Que vergonha!
Eu não só tenho dinheiro para comprar essas roupas. Eu ainda posso continuar comprando. Você está com inveja? Hehe. A inveja não adianta, meu dinheiro. Eu gasto como eu quiser. Eu dou para quem eu quiser. Triângulo preto apontando para a direita está com inveja dos meus maridosfera? Então continue com a inveja. Bai ZH, acompanhada de Yu Yang, depois que Tangmo terminou de comprar as roupas. O tempo da missão só tinha 1 hora restante. Ela imediatamente se dirigiu à joalheria do outro lado da rua. Pediu diretamente ao atendente para trazer os mais caros acessórios que tinha à venda. Olhando para sua aparência extravagante, o atendente, animado, trouxe 7 ou 8 acessórios. O atendente estava prestes a apresentar. Bai Shi já havia escolhido os que eram adequados para seus 5 maridosfera. Embale esses 5. O atendente, ao ver isso, o rosto dela se abriu em um sorriso. O total é 100 mil. Bai Shi rapidamente encontrou a loja de hologramas e disse ao atendente no balcão: por favor, traga 6 hologramas para mim. O sistema lembrou que você só tem 5 maridosfera. Bai Shi respondeu com confiança. Não sabe que 6 é para reserva? E se alguém quebrar um? Pode ser usado em uma emergência. O sistema, ao ouvir isso, parecia ter sido convencido, e não disse mais nada. A atendente feminina trouxe 6 hologramas e os entregou. O total é de 460 mil Star Coins. Bai Shi rapidamente passou o cartão e deu todos os 5 para o Yan. Vocês dois trocaram o antigo cérebro ótico. O restante você pode ficar com ele por enquanto. Depois você entrega a eles. O outro ela colocou na bolsa. Em seguida, rapidamente foi para a próxima loja. Exceto o Ian e SN Gemo. Labio e os outros também estavam feridos. Inclusive algumas feridas que estavam acumuladas há muito tempo. As feridas já deixaram problemas ocultos. Assim, Bai ZH foi a maior. Aquele estabelecimento de poções. Comprou separadamente poções de recuperação rápida. Poções para estancar o sangue e, além disso, por um curto período, poções para aumentar habilidades especiais. Com apenas algumas garrafas de poções. Um só custou 200 mil Star Coins. Sistema de aviso. Restante. Tempo 2 minutos e 54 segundos. Bai ZH, ao ouvir isso, imediatamente ficou nervosa e olhou ao redor. Por fim, ao avistar à frente, não muito longe, um restaurante, correu rapidamente até lá. Me traga alguns pratos especiais da casa, com padrão de 20 mil. Traga alguns pratos especiais da loja, para 3 pessoas. Depois de falar, ainda fez questão de acrescentar, que só pode ser acima de 20 mil. Não pode ser abaixo de 20 mil. Olhando como ela estava tão ansiosa, o garçom imediatamente trouxe um pedido separado para ela. Olá! O total é de 21.580 Star Coins. Bai ZH olhava para a tela virtual à sua frente. O cronômetro começou a contagem regressiva, restando 23 segundos. Ela rapidamente passou o cartão. O cartão estava preso nos últimos segundos. Finalmente, o pagamento foi bem sucedido. Tarefa inicial concluída. Agora, as recompensas serão distribuídas. Relacionado a uma mansão federal no valor de 10 milhões de estrelas. O documento foi enviado para o cérebro virtual do hospedeiro. 1 milhão de estrelas foi transferido com sucesso. Ao ouvir a notificação do sistema, Bai ZH recebeu a notificação do cérebro virtual, transferindo a notificação de 1 milhão de estrelas. Ela deu uma rápida olhada no documento da mansão. Descobriu que essa localização era, na verdade, que ficava perto da casa da prima. Quando SN Gemo e o Yan chegaram, a expressão no rosto de Bai ZH já havia se acalmado. Ela sorriu e disse a eles: sentem-se. Eu já pedi a comida. SN Gemo escolheu um lugar mais distante dela. Sentou-se na posição mais afastada. Relaxou casualmente na cadeira. Por causa das feridas em seu corpo, ele não estava confortável sentado. Seus olhos ainda brilhavam com um frio intenso. O Yan olhou seriamente para Bai ZH. Depois de toda essa confusão, o que você realmente quer fazer? Fale diretamente. Bai ZH gastou hoje, no total, mais de 1 milhão de moedas estelares. A família deles não tem tanto dinheiro assim. Isso só pode significar uma coisa. Ela os vendeu. E o jantar de hoje é a última ceia. Caso contrário, não há como explicar de onde veio tanto dinheiro. Devido à poluição, as plantas interestelares são extremamente raras. E a parte cultivada das plantas também foi contaminada, precisando passar por um processo de purificação antes de serem consumidas. Portanto, os alimentos interestelares são muito caros. Bai ZH, eu já disse que estou convidando vocês para um grande banquete. O Yan não foi indireto com ela. Ele perguntou diretamente: você não nos vendeu para a arena de gladiadores? Ao ouvir suas palavras, Bai ZH arregalou os olhos em choque. De acordo com as memórias da original, a arena de gladiadores não é um. Que lugares divertidos!
É onde os orcs lutam contra bestas de alto nível. Cada luta é uma questão de vida ou morte. Ou a besta de alto nível morre, ou o orc sai gravemente ferido. Em casos graves, a morte é imediata. Cada luta pode atrair uma grande quantidade de pessoas para assistir. Uma luta pode render pelo menos alguns, de 1 bilhão a dezenas de bilhões de Star Coins. Além disso, a arena de gladiadores tem lances altos. Algumas fêmeas, se não gostam de um certo or, podem vendê-lo para a arena de gladiadores. E Bai Shi, com essa farra de compras de hoje, fizeram o Yan suspeitar que ela havia vendido. Especialmente porque isso parecia algo que a original mencionou antes. Não há como evitar. Esse problema ainda precisa ser resolvido por ela. Então, com uma expressão sincera, ela disse: eu juro pelo Deus das bestas, que não os vendi para a arena de gladiadores, nem para outras pessoas. E não farei isso no futuro. Ao ouvir isso, embora o Yan ainda estivesse um pouco cético, apenas Shi se atreveu a fazer um juramento ao Deus Fera. Deve ser verdade que não os vendeu. Pelo menos não agora. E Sangmo definitivamente não o fez. Porque o juramento de Bai Shi apenas diminuiu a malícia contra ela. Justo nesse momento, o robô trouxe a comida. Um total de 5 pratos, uma sopa e uma porção de arroz para cada um. Ou seja, em média, cada prato custa 4.000 estrelas. Embora já soubesse que a comida interestelar é cara, mas tão cara assim. Ainda assim, fez-te não conseguir se conter. Ela respirou fundo. Não sabia se havia sementes, se poderia plantar por conta própria, se conseguisse cultivar isso sozinha. Quanto dinheiro poderia economizar? Bai Shi abaixou a cabeça, prestes a começar, e inesperadamente percebeu que esses pratos estavam emitindo uma leve névoa negra. Mas vendo o Yan e Sangmon, ela pegou um pedaço de comida com os hashis e colocou na boca. Assim que mastigou 2 vezes, um sabor indescritível explodiu em sua boca. Este ingrediente tem um gosto indescritível de amargura. Mesmo com um sabor tão forte de ácido e picante, o modo de preparo não conseguiu disfarçar. Ela experimentou outros pratos novamente. Sem exceção, todos tinham, de alguma forma, algum problema. Ela olhou para o Yan e os outros. Os dois provavelmente nunca tinham comido, e acharam tudo muito gostoso, enquanto Bai Zh não tinha apetite algum. Ela pensou um pouco, e perguntou: vocês sabem onde comprar ingredientes? O Yan parecia um pouco confuso. Você pode comprar na rede estelar. Bai Zh usou seu cérebro eletrônico para acessar a rede estelar. Deu uma olhada nos preços de vários ingredientes. Tomate 600 moedas estelares por 250 gramas. Batata, 500 Star Coins por 250 gramas. Após uma rápida olhada, ela achou um pouco estranho, porque alguns pratos tinham apenas 100 porções disponíveis, mas parecia que não era algo que não pudesse pagar. Embora um tubo de líquido nutritivo, cerca de 100 ou 200 cidades estelares, e os mais caros custavam apenas algumas centenas de moedas estelares. Ainda bem que ela acabou de chegar hoje, com um saldo de 1 milhão de moedas estelares. Ela tinha dinheiro para comprar. Não podia deixar seu estômago passar vontade. Bai Zh fez vários pedidos de pratos de uma só vez. Arroz, óleo, vários temperos. Todos também vieram em porções. Depois de comer, eles pegaram o carro de volta. Ao sair do carro e olhar para a casa velha, decidiu imediatamente se mudar hoje. Ela olhou para o Yan e os outros com uma expressão séria. Vamos voltar e arrumar um. Hoje nós estamos mudando. Mudança. Para onde vamos nos mudar? Bai Zh mostrou o título de propriedade que o sistema lhe deu. Ela o trouxe para ele ver. Após ver o documento claramente, o Yan ficou chocado. Este lugar é onde os ricos se reúnem. Um local de concentração. As casas lá, qualquer uma, valem mais de 10 milhões de estrelas. E quanto mais uma casa como esta. Uma mansão com um pequeno jardim. Quando foi que ela comprou silenciosamente? E comprou uma mansão dessas? Será que ela realmente ganhou na loteria? O dedo de Bai Zh apontou para o peito musculoso de Yan. A sensação dura e firme a fez não resistir e apertar um pouco. O Yan se esquivou instintivamente, deixando-a sem poder segurá-los. Quando ele se deu conta, seu corpo ficou ligeiramente rígido. Ao ver essa cena, SNGmo também soltou uma risada sarcástica. Bai Shi disse calmamente: se esconder do quê? Tocar um pouco vai fazer você perder carne? Ela passou a mão novamente sobre os músculos abdominais. 8 músculos abdominais bem definidos. Sensação, a textura é bem agradável. O Yan agiu como se nada tivesse acontecido. Tirou a chave e abriu a porta. Os orcs ao lado frequentemente saem para caçar com lábio. Os orcs que foram caçar ouviram o barulho. Saíram para cumprimentar a Gao Yan. Vocês voltaram. O Yan acenou com a cabeça para cumprimentá-los. Di disse que o inverno rigoroso está chegando.
Eu quero pegar algumas missões amanhã. Vocês querem ir juntos? Bais e H respondeu sorrindo. Eles não têm ido ultimamente. Ji achou um pouco estranho, com a impressão que ele tinha de Labio e os outros. A impressão que se tem dessa esposa sempre foi de querer que Lang Qiu e os outros aceitassem mais missões, mas nunca se importou com a vida ou a morte deles. No entanto, hoje ela realmente os rejeitou. Nesse momento, ele de repente percebeu o Yan. Cada um deles segurava várias sacolas grandes e pequenas. As roupas dentro estavam todas à mostra. Como vocês compraram tantas roupas? Em seguida, notou rapidamente que o Yan estava usando no pulso o mais recente modelo de cérebro luminoso. Ele imediatamente exclamou: "Este é o modelo mais recente de cérebro luminoso. É muito caro. Eu ouvi antes que o modelo mais recente de cérebro luminoso custa várias dezenas de milhares de moedas estelares HU Yan. Sua família realmente está prosperando, hein?" O som da flauta era realmente muito alto. Imediatamente chamou a atenção dos moradores ao redor. Todos abriram as portas para ver. Afinal, a família deles é conhecida por estar aqui. Uma certa região também é notoriamente pobre. Os 5 maridosfera, durante todo o ano, quase sempre ficam sem camisa. No inverno, eles ainda têm que se transformar em formas bestiais para se manterem aquecidos. Um dos homens fera disse de repente: "Isso. Eu já vi roupas de marca no shopping. Deve ter custado caro comprar tudo isso. Por que não é mais barato? Roupas e um cérebro de luz. Isso deve custar dezenas de milhares de moedas estelares. Estou morrendo de inveja. Dezenas de milhares de moedas estelares. A família deles não é sempre muito pobre? De onde veio o dinheiro para comprar isso? Não é só o Yan. Aquele maridofera atrás dele. Eu nunca o vi aparecer. Ele também está usando o mesmo tipo de cérebro de luz. As sacolas que ele está segurando são todas iguais. TSK, TSK, TSK. As feridas nele são mais do que as do Yan e dos outros." Nesse momento, um maridofera estava se divertindo com a desgraça. Ele disse: "Os maridosfera dela são realmente miseráveis. Já não bastasse não ter roupas para vestir o ano todo, ele ainda tem que apanhar." Assim que ele terminou de falar, de repente, um maridofera disse: "Mas ela comprou um cérebro de luz para todos os seus maridosfera. Ela comprou um cérebro de luz para todos eles. E roupas também. Isso deve custar quantas moedas estelares?" Por um momento, todos os presentes ficaram em silêncio. Não sabiam se deveriam sentir pena do Yan e dos outros. Mas ainda devemos invejá-los por terem novas roupas e novos equipamentos. Justo no momento de silêncio, uma fêmea lamentando-se com seu parceiro bestial. "Uá, uá, uá. Você diz que vocês são tão inúteis. Eu também quero roupas bonitas e joias." Alguém que normalmente já é como Lang Qiu e os outros, com um tom que não é muito amigável, disse com um tom ácido: "O Yan, vocês caçaram isso? Um animal S de classe? Como puderam se dar ao luxo de comprar tantas coisas?" Outro homem-fera também concordou. Disse: "Exatamente. Como caçar presas de classe S? Por que não nos chamaram? Todos nós moramos no mesmo lugar." "Isso mesmo. Como é que tem uma boa oportunidade assim? E não nos chamam?" Ji, ao ouvir suas palavras azedas, franziu a testa e disse: "Yalai, vocês já podem parar. A presa de classe S que eles descobriram. Por que deveriam chamar vocês? Para dividir com vocês?" Vendo Bais H sendo alvo de comentários de todos, a própria casa SNG não tinha a menor intenção de ajudar. Mas o Yan disse calmamente: "Nossa família não caça presas de nível S, não caçamos feras de nível S. Então, de onde veio o dinheiro de vocês?" Em seguida, ele falou com os outros, dizendo: "A família deles é tão pobre. De repente, conseguem comprar tantas coisas. Não será que roubaram as moedas de alguém? Vocês devem verificar bem. Casa própria. Não fiquem sem saber que foram roubados." Bais H ficou sem palavras. É realmente como uma faca no traseiro. Abriram os olhos. Acusações são ditas com facilidade. "Então, posso dizer que você ontem roubou as roupas da irmã de?" Ela era apenas uma metáfora. No entanto, não esperavam que eles acreditassem de verdade. Todos olharam com expressões surpresas e significativas, olhando para aquele orc que havia falado. "Você realmente roubou, hein?" O rosto daquele orc ficou vermelho. Ele imediatamente gritou: "Besteira! Quando foi que eu roubei as roupas dela?" Bais H inclinou a cabeça. "Então, quando eu roubei suas moedas estelares." "Você." Seu maridofera encarou todos olhares significativos das pessoas, com o rosto ruborizado. Virou-se e foi embora. Ao vê-lo ir embora, os outros também desviaram o olhar. Uma fêmea curiosa perguntou: "Vocês não caçaram bestas de nível S? Como vocês têm tantas moedas estelares para comprar coisas? Podem nos ensinar como? Nós também queremos comprar roupas novas." Bais H sorriu calmamente e disse:
Não há muito o que fazer. É só ter sorte. Desde que ganhe na loteria, você pode ter uma grande quantia de moedas estelares. Em breve, nós vamos nos mudar. Pode ser que não voltemos a morar aqui. Agradecemos a todos por esses anos. O cuidado com a nossa família. Então, vocês ganharam na loteria. Não é à toa que de repente ficaram ricos. Que sorte vocês têm! Então, vocês vão se mudar? Para onde vocês vão se mudar? Não disseram a localização exata. Apenas disseram, é um pouco longe daqui. Baixe. Já que você tem tanto dinheiro, empresta a gente algumas Star Coins para passar o inverno, por favor. Nós ficaríamos muito gratos. É verdade, Baixe. Já que sua família agora é rica, então empreste um pouco para nós. Somos todos vizinhos. Vamos nos ajudar um pouco. Se vocês precisarem de algo no futuro, nós também ajudaremos. Baizh ficou rindo da maneira como elas falavam com tanta convicção. Aquele tom a fez rir de raiva. Como eles conseguiram ser tão convencidos ao pedir dinheiro emprestado perto do inverno? Quando se pede dinheiro emprestado a alguém, e se a família delas também não tiver muito sobrando? Por que vocês acham que podem emprestar? Eu quero emprestar. É por causa da cara de vocês? Vocês sabem que eu acabei de comprar várias roupas para meus maridosfera. Eu tenho muitos maridosfera. Então comprei muitas roupas. Comprar roupas sempre precisa de acessórios, certo? Então eu também comprei para cada um deles alguns acessórios. E comprei mais 6 cérebros luminosos. Ah, e a propósito, nós também fomos ao shopping. Fizeram uma refeição em um restaurante. E ainda pagamos a conta do hotel. Contando tudo isso, gastou um total de 1 milhão de Star Coins. Depois da mudança, todos os móveis, grandes e pequenos, e várias decorações tiveram que ser comprados novos. Isso foi mais uma grande despesa. Ah, e tem mais. Precisamos preparar coisas para o inverno. Vocês sabem como é. Meus maridosfera estão todos feridos. Antes do inverno, provavelmente não teremos como caçar. Isso será mais uma despesa considerável. Então, realmente sinto muito. Não tenho dinheiro para emprestar a vocês. Os Ox apenas ouviram isso. Compraram roupas e acessórios de holograma. Seus olhares estavam cheios de desperdício. É realmente um grande desperdício. Comprar roupas é suficiente. Por que comprar acessórios? Qual é a utilidade dos acessórios? Só podem ser vistos, não podem ser comidos. Baixe. Essas roupas que você está usando são todas novas. Que tal perguntar se pode devolver? É uma quantia tão grande. Se você tem dinheiro para comprar joias, o que há de errado em nos comprar algo? Você não acha? E eles não são de uma só família? Não usam roupas? Então não há necessidade de comprar, certo? Exato. Não é que não se possa perceber. Mas não há necessidade de comprar tanto. Economizando, todos nós conseguimos um bom inverno rigoroso. Essas pessoas realmente se acham. Esses cálculos estão tão absurdos. Estão prestes a estourar na cara dela. Baizh forçou um sorriso falso. Então, meu dinheiro tem que ser emprestado a vocês? Isso é um gasto sério? Com que direito? É por causa da sua idade? Eu sou tão íntima de você? Eu quero gastar com meu maridofera. Isso incomoda você? Que situação difícil. Depois de tudo, você é só uma pequena tartaruga. Tem mais alguma coisa? Se não há nada, vamos cada um para sua casa. Não fique parado aí. Se não quiser emprestar, não empreste. Por que ainda está xingando? Não é só porque tem um pouco de dinheiro? Dizem que ganhou na loteria. E esse dinheiro pode nem ser legítimo. Exatamente. É tudo entre vizinhos. Vocês não ajudam nem um pouco. Realmente não têm coração. Tornarão-se cruéis. Baizh sorriu friamente. Se podem falar, que falem direito. Se não podem falar, que fiquem na mesa dos cães. Vocês são tão bondosos. Por que não os vi antes? Me emprestem algumas moedas estelares. Normalmente, quando procuro vocês, um por um, correm mais rápido que coelhos. Assim que ouvem algo vantajoso, todos se espremem para vir. Não disseram que meu dinheiro é de origem duvidosa? Então, que todos se retirem. Aquela fêmea de meia-idade que foi atacada. Respirar com dificuldade. Apontou com a mão tremendo. Baizh disse com raiva, você. Se precisar de algo no futuro, não venha nos pedir ajuda. Baizh sorriu radiante. O dinheiro pode resolver a maioria dos problemas do mundo. 99% dos problemas. Para o restante 1%, vocês também não podem ajudar. Ao ouvir isso, aquela fêmea de meia-idade caiu para trás. Revirou os olhos. Quase desmaiou. Seus maridosfera falaram de forma ameaçadora, dizendo, Baizh, não exagere. Deixe uma margem para os outros. É melhor você rezar para ter dinheiro a vida toda. Espere até você ficar sem dinheiro. Quero ver como você se orgulha. Baizh não sabia disso.
Estava apenas com uma expressão confusa. Mas eu tenho agora, sim. Por que se preocupar se haverá futuro? Claramente, poderia viver feliz. Por que pensar tanto em coisas ruins? Apenas se colocando em situações difíceis. Vendo que Baizh não era alguém fácil de lidar. Alguns orcs com intenções maliciosas. Todos saíram resmungando. Alguns orcs com mais intenções. As fêmeas eram mais fortes. Mas era a primeira vez que via com meus próprios olhos. Não é de se admirar que tenham sido maltratados assim. Mas vendo como ela defendeu a aparência dos maridosfera, parecia que não era alguém capaz de fazer isso. Só espero que, no futuro, Labio e os outros, que as feridas em seus corpos sejam menos. Diz Uzin disse ao Uian. Então eu vou embora. Se precisar caçar juntos, lembre-se de me chamar. Uian acenou com a cabeça. Ele acabou de ver com seus próprios olhos a Baizh. Uma pessoa derrotou uma multidão enorme. Este poder de combate marca registrada. Desde que não intervenham. Não precisamos da ajuda deles de jeito nenhum. O olhar de Dee se fixou em Baizh. Sentiu que ela estava diferente de antes. Embora agora estivesse com uma expressão de satisfação. Mas parecia não ser tão insuportável quanto antes. Tão irritante assim. Desde que entrou, viu uma sala. Com uma decoração extremamente simples. Originalmente, ainda dizia que ia arrumar as coisas. Agora parece que não há nada que precise. Como se tivesse que arrumar especialmente. Sangmo, ao entrar em casa, parecia como se não tivesse ossos. Ele encontrou um lugar para se encostar, com os olhos fechados. Ele planejava dormir. Foi nesse momento que Lang Qiu e os outros voltaram. Por acaso, trouxeram o pedido que Bai Shi havia feito. Eles trouxeram o pacote para dentro. E o Jun Xiao, franzindo a testa, perguntou: por que vocês voltaram? Você sabe que nós já encontramos os rastros da fera apenas de dragão. Estivemos a um passo de pegá-la. Yan Yixin também franziu a testa e perguntou: o que você comprou agora? Você sabe que em casa já não temos dinheiro? Se comprar mais, só poderemos morar na favela. Vocês voltaram. Bai Shi ouviu o som. Ela virou a cabeça e viu 3 homens bonitos sem camisa, parados do lado de fora. Eram seus outros 3 maridos. Eu comprei alguns ingredientes. Estou preparando para cozinhar à noite. Ao ouvir suas palavras, os 3 do lado de fora ficaram surpresos. E, instintivamente, se colocaram em posição de defesa. Em seu subconsciente, apenas Bai Shi tinha algum plano. É assim que acontece às vezes. Bai Shi foi diretamente até o pacote nas mãos de Lang Qiu. Ele retirou os pratos com entusiasmo, mas então percebeu que pairava sobre eles uma névoa negra muito mais densa do que a comida do restaurante. Gao Yan, vem aqui um momento. Gao Yan estava franzindo a testa. Depois de cumprimentar Lang Qiu e os outros, ele se dirigiu a Bai Shi. Lang Biao estava com uma expressão confusa. Durante o tempo em que eles estavam lá, o que exatamente aconteceu? Bai Shi levantou os pratos na frente dele. Com uma expressão confusa, perguntou: Gao Yan? Por que esses pratos estão emitindo névoa negra? Gao Yan, ao ouvir isso, olhou para os ingredientes que ela estendeu à sua frente. Você consegue ver que há névoa negra sobre eles? Bai Shi olhou aturdida. Você não consegue ver? Gao Yan balançou a cabeça. Depois, pensando um pouco, disse: tente. Tente enviar sua energia espiritual para esses pratos. Ao ouvir isso, Bai Shi liberou sua energia espiritual tentativamente. O resultado acabou de tocar aquela névoa negra. Aquela névoa negra parecia ter medo. A área estava diminuindo cada vez mais. Quanto mais sua força mental se aproximava, a névoa negra diminuía, até desaparecer completamente. Bai Shi olhou para a batata que estava revelando sua forma original. Uma suposição surgiu em sua mente. Purificador. Os purificadores têm um status muito alto no espaço interestelar, porque os purificadores podem purificar plantas, e também podem purificar novas áreas desenvolvidas, e aqueles que foram contaminados e perderam a razão dos orcs. Isso é diferente da fúria dos orcs. O resultado final da fúria dos orcs, ou seja, sua própria morte. Mas os contaminadores podem infectar, o que leva a uma grande quantidade de pessoas sendo infectadas. Portanto, essa também é a razão pela qual os purificadores têm um status elevado. Não há muitos purificadores interestelares. Quanto maior o nível do purificador, maior é seu status. Muitos purificadores cooperam com aqueles. Famílias poderosas cooperam para purificar várias coisas para eles. Foi então que percebi por que os ingredientes na rede estelar têm apenas 100 por tipo. Afinal, nem todas as casas têm purificadores cooperando. Nem todo mundo faz sua própria comida. Não é de se admirar que a maioria das pessoas intergalácticas não saiba cozinhar, não consegue lidar com plantas contaminadas. Mesmo os ingredientes mais saborosos sempre terão um gosto amargo.
Bai Shi não sabia qual era seu nível, mas, com base no nível de purificação, com certeza é mais alto do que o da restaurante de hoje. O nível do purificador. A Gao Yan olhou para ela com uma expressão questionadora. Como? Deve ter sido purificado. A Gao Yan não esperava que Bai Shi fosse uma purificadora de status extremamente alto. Seus olhos estavam cheios de perguntas complexas. Devo contar a eles? Melhor não dizer agora. Vou esperar até que eu confirme no centro de testes. E se for um dragão-pássaro na hora? Ao ouvir isso, a Gao Yan acenou com a cabeça em compreensão. E neste momento, na sala de estar, Yue Junxiao, com uma expressão de surpresa, puxou Sangmo, avaliando de cima a baixo. Ela realmente te libertou? Sangmo balançou o braço, para se livrar da mão dele. Disse friamente, não se aproxime de mim. Lang Biao estava acostumado com a atitude de Sangmo. Apenas franziu a testa e disse, é um pouco estranho. Dada a intensidade do desprezo dela por Sangmo, não era possível. Não deveriam tê-lo libertado tão facilmente. Yan Yixin acrescentou, que ela, há pouco, ainda estava voltando a falar conosco. Eu fiquei com arrepios por todo o corpo. Sempre sinto que ela está tramando algo. Os lábios de Sangmo se curvaram ligeiramente. Um sorriso. Por que mais seria? Porque ela planeja vender vocês todos para a arena de gladiadores. Yue Junxiao, chocado, elevou a voz. O que você disse? Ela realmente planeja nos vender para a arena de gladiadores. Yan Lixin bateu com raiva na mesa. Essa fêmea é realmente maldosa. Ela claramente quer que morramos. Não pode ser. Não podemos ficar aqui esperando a morte. Caso contrário, quando ela nos vender para a arena de gladiadores, qual é a diferença de estar morto? Lang Qiu, afinal, não é tão impulsivo quanto eles. Mas ele perguntou, como você sabe que ela planeja nos vender para a arena de gladiadores? Yue Junxiao, com uma expressão descontenta, Lang Biao. Por que você ainda pergunta tanto? Essa fêmea tão maldosa escolheria nos vender. Não é muito normal? Sangmo lançou um olhar para ele, da última vez. Ela se gabou para mim no porão. Lang Qiu perguntou novamente se a Gao Yan sabia disso. Sua fúria foi acalmada por ela. Sangmo respondeu, sim. Quando Bai Shi voltou para a sala, percebeu que a atmosfera não estava boa. Especialmente entre Yan Yixin e Yue Junxiao. O olhar que ele lançou para ela era simplesmente como se quisesse devorá-la. Essa sensação a deixou muito preocupada. Ela, por instinto, se escondeu atrás de a Gao Yan, que era relativamente confiável. Ao ver a Gao Yan protegendo Bai Shi, Yue Junxiao imediatamente lançou um olhar furioso. A Gao Yan, você realmente está defendendo essa fêmea maldosa? O que ela fez com você? Você realmente esqueceu? A Gao Yan olhou calmamente. Ela é nossa esposa. Ela disse que não nos tratará mais como antes. Daquela forma, eu quero acreditar nela. Yan Yixin também estava com uma expressão de raiva. Quantas vezes ela já nos enganou? Agora ela está prestes a nos vender. Você ainda acredita nela? Bai Shi rapidamente disse. Eu fiz um juramento ao Deus das bestas, de que definitivamente não agiria mais como antes. Assim com vocês. Eu sei que antes eu errei. Fiz muitas coisas que machucaram vocês. Mas agora eu realmente estou sinceramente tentando corrigir. Eu comprei roupas para vocês. E também um cérebro luminoso. O remédio que vocês usam nas missões. Eu também preparei um pouco. Lang Qiu olhou para Gao Yan e pensou por um momento. Então começou a falar, chega. Já que a esposa fez um juramento com o Deus Bestial, não vamos mais falar sobre o que aconteceu antes. Lang Biao, como você também, Yan? Yixin ainda queria dizer algo, mas foi interrompido por um olhar dele. Não se pode acreditar totalmente nas palavras de Sangmo, já que a Gao Yan decidiu confiar em Bai Shi. Então deve haver algo que influenciou sua decisão. Sangmo viu que essa disputa foi destruída por Lang Qiu e a Gao Yan. Ele fez um som de descontentamento e fechou os olhos, entediado. Yan Yixin e Yue Junxiao ainda estavam descontentes por dentro. Olharam para Bai Shi com raiva, como se dissessem que iriam ficar de olho em você. Então, ao se virar, viram no chão sacolas de compras grandes e pequenas. Dentro estavam para eles roupas e acessórios comprados e um novo computador quântico. Algumas pessoas notaram que Sangmo e a Gao Yan estavam usando novos computadores quânticos e não conseguiram resistir a colocá-los nas mãos. Em seguida, pegaram as roupas da HM e fizeram alguns gestos com as roupas no corpo. Mostraram-se mutuamente para ver se estavam bonitos. Bai Shi viu que eles gostaram, e um sorriso apareceu em seu rosto. Yue Junxiao disse com retidão, nós não somos tão fáceis de ser comprados. Yan Yixin murmurou para a árvore. Bai Shi ouviu seus murmúrios e não conseguiu conter uma risada. Yan Yixin e Yue Junxiao são os mais jovens entre seus maridos, os dois mais novos entre os maridos.
São como crianças. E são mais fáceis de agradar do que os outros. Embora digam que não serão comprados. Mas o fundo dos seus olhos brilhava com alegria. Parece que realmente gostam. Agai organizou as coisas e saiu. Está quase tudo arrumado. Baixe a cena com a mão. Vamos. Vamos nos mudar para uma casa nova. Yan Yixin e Yue Junxiao ficam aturdidos. Eles perguntam, mudar para uma casa nova? Para onde? Para o residencial Hongil. Daqui em diante, vamos morar lá. Yan Yixin e Yue Junxiao não conseguem resistir e exclamam. O residencial Hongil. Até Lang Qiu, ao ouvir. O residencial Hongil, olha para o lado. O residencial Hongil é muito caro. Nossa família é tão pobre. Como poderíamos nos dar ao luxo de morar no residencial Hongil? Não exagera. Com a situação da nossa família. Já é um milagre não estarmos morando em uma favela. Bai Shi não teve escolha. Ela teve que mostrar o título de propriedade do residencial Hongil e outros documentos relacionados a eles. Depois de ver claramente, os três ficaram chocados. É realmente o residencial Hongil, sem dúvida. Desde quando nossa família ficou tão rica? Como conseguimos nos dar ao luxo de morar no residencial? Gao Yan ainda está parado, olhando aturdido. Os dois já decidiram, certo? Se decidiram, vamos embora. Ele guardou o holograma, olhando para essas várias malas. Se não, é melhor não levar nada. Podemos comprar coisas novas depois. Yan Yixin estava resmungando. O que vamos comprar de novo? Essas coisas ainda servem. Comprar de novo vai custar uma boa grana. Lang Qiu pegou as malas e foi na frente. Ele levou algumas coisas para fora. Vendo as malas grandes e pequenas da casa deles, tirar para fora. E ainda chamou um carro flutuante. Originalmente, pensava-se que Bai Shi era só um comentário casual. Não esperava que realmente estivessem se mudando. Mais ciúmes do que admiração. Apenas com inveja da sorte dela. Com inveja de ela ganhar prêmios. Poder usar roupas novas. Poder se mudar para uma nova casa. Elas pegaram o carro. Chegou do lado de fora da mansão Hongil. Yue Junxiao e Yan Yixin ficaram imediatamente impressionados com o Hongil. A opulência do palácio os surpreendeu. Não é à toa que este pequeno planeta é a moradia mais luxuosa. Só a porta já transmite uma sensação de riqueza. Aqui há muitos veteranos que guardam a entrada. Quanto mais rico a pessoa, mais altas são suas exigências de segurança e sigilo. Assim que Bai Shi e os outros chegaram à porta, foram imediatamente impedidos de entrar. Um guarda vestido com um uniforme preto os avaliou com um olhar e disse em um tom rigoroso: por favor, apresente o chip. Não é de se admirar que o guarda esteja desconfiado, pois Bai Shi e os outros não pareciam pessoas que poderiam comprar uma casa aqui. Nesse momento, um carro voador chegou à entrada. Vendo Bai Shi e seu grupo de pessoas, lançou um olhar de desprezo. Desde quando pessoas assim podem entrar na mansão Hongil? Ele até usou seu cérebro eletrônico para registrar essa cena. Yan Yixin, ao ouvir suas palavras cheias de desdém, sentiu uma onda de raiva surgir dentro de si. Até mesmo Lang Qiu e os outros ficaram com expressões sombrias. Antes que pudessem agir, o outro já estava dirigindo o carro voador. Bai Shi também não conseguiu evitar de morder os lábios, pois quem não tem dinheiro é sempre menosprezado. Se fosse antes, talvez ela não tivesse essa confiança. Mas ao pensar no saldo do cartão agora, ela constantemente se dizia: isso é só temporário. Tarefa ativada. O sistema detectou que o humor do marido estava muito baixo. Por favor, dentro de 5 horas, para 5. O marido besta gastou 200 milhões. Recompensa da tarefa: um carro voador de Longley, um carro de corrida voador versão, e uma pílula de beleza excepcional. Bai Shi ficou aturdida por alguns segundos antes de perceber. Não esperava que o humor do marido pudesse ativar uma tarefa do sistema. Não posso deixar de dizer que este sistema entende o momento de lançar as tarefas. Neste momento, o Or de uniforme preto intensificou seu tom e disse: por favor, apresente o chip. Bai Shi puxou o chip do seu cérebro de luz. A máquina imediatamente indicou: bem-vindo, proprietários do prédio A, 6 unidades, retornando para casa. O Or de uniforme preto não esperava que eles realmente eram os proprietários. E ainda por cima, do caro prédio A. Ele ficou aturdido por alguns segundos antes de abrir a porta. Bem-vindo, proprietários, de volta para casa. A expressão dele, embora não mostrasse mudanças, sua atitude melhorou bastante. Preciso preparar um carro para você? Bai Shi acenou com a cabeça. Preciso. O Or de uniforme preto usou o cérebro eletrônico para operar algumas vezes. Imediatamente, um carro flutuante se aproximou. 6 pessoas subiram no carro flutuante. O carro rapidamente chegou à unidade 6 do prédio A. No caminho, o grupo manteve um silêncio estranho.
Até Yan Lishin perdeu a animação que tinha ao chegar. A empolgação e excitação da mansão Ronjil. Claramente foi um golpe para ele na porta. Foi um impacto considerável para ele. Depois que ele ativou o chip para abrir a porta, disse com uma expressão séria: "Vocês coloquem a bagagem para baixo. Vamos pegar o carro." E o Jun Xiao arregalou os olhos, chocado. "O que você disse?" Os olhos e sobrancelhas de Hao Yan, que estavam franzidos, se relaxaram de surpresa. Pegar o carro. Veículo aéreo. Bai Shi acenou com a cabeça com força. Carro esportivo voador. Yan Yixin não conseguiu resistir e estendeu a mão, tocando sua testa. "Você não está com febre, está? Desde que dei uma olhada nele. Você só está com febre. Se não está com febre, por que está falando coisas aleatórias? Você sabe quanto custa um carro esportivo que voa? Quanto custa um carro esportivo? Não é mais barato do que esta casa." Lang Qiu disse com uma expressão séria. "Yan Yixin está certo. Não temos muito dinheiro agora. Se você realmente quer, amanhã eu os levarei de volta à área C. Vamos ver se conseguimos caçar uma besta dragão de plumas." "O que vocês estão pensando? Vocês acham que estou brincando sobre ganhar o prêmio? Vamos. Vou levá-los para conhecer a habilidade de ganhar dinheiro da irmã." A cidade de móveis de Blue Star também é chamada de Cidade da Tecnologia. Todos os móveis lá dentro têm uma sensação de alta tecnologia. Há muitos tipos lá dentro, desde máquinas de lavar louça até robôs de serviços domésticos. Yan Yixin olhou para a cidade de móveis e perguntou confuso: "Não vamos pegar o carro? Não estamos indo buscar o carro? Primeiro vamos comprar as coisas e depois vamos. O carro não vai fugir. Depois de comprar, podemos. Vá direto de volta." Bai Shi imediatamente se interessou pelo robô que estava. Robô de limpeza para a loja. Isso é simplesmente uma bênção para os preguiçosos. Ao ver que Bai Shi estava interessada, o vendedor meio humano se aproximou para apresentar: "O robô que você está olhando é um modelo recém-lançado. E também é o mais vendido. Ele combina funções de babá e mordomo. E pode controlar todos os eletrodomésticos. Ele limpa o lixo da casa. E também oferece serviços de companhia. Se você ficar doente, ele também pode perceber e te avisar imediatamente. É o robô com as funções mais completas disponíveis atualmente no mercado." Os olhos de Bai Shi brilharam. "Eu quero um desse robô." O vendedor meio humano sorriu. "Esse robô atualmente custa 880 mil estrelas. E tem garantia vitalícia. Se não houver problemas, por favor, me acompanhe aqui para finalizar a compra na recepção. Pode ser entregue em casa? Nós ainda planejamos dar uma olhada e comprar alguns móveis." O vendedor meio humano respondeu sorrindo: "Claro que sim. Você só precisa nos informar o endereço e marcar um horário. Nós estaremos lá nesse horário. Entregue em domicílio." Ao ouvir isso, ela acenou com a cabeça e disse aos vários tratadores atrás dela: "Vocês primeiro vejam se há algo que gostem, direto para que eles levem tudo para casa." Na hora de pagar, Bai Shi pagou generosamente. Deixou o endereço do Palácio Ronjil. Vendo que ela não hesitou em levar um robô que custa 880 mil moedas estelares, a atitude do atendente se tornou extremamente amigável. Quando viram o endereço, era o Palácio Ronjil. A atitude mudou ainda mais diretamente. Mudança de 180 graus. "Temos muitos clientes, todos do Palácio Ronjil. Veja se há mais algo que você precisa comprar. Eu vou solicitar um desconto de 10% para você. Pode ser, hein?" Durante todo o caminho, a outra parte apresentou calorosamente. Bai Shi ouviu o que gostava e disse: "Ok. Este eu quero. Este. E este que você acabou de mencionar. Eu quero todos. Esta lâmpada também parece boa. Também quero. Este divã macio parece bom. É bem adequado para Sangmo. Comprar. Este é adequado para Gao Yan. Apenas olhar é bonito. Comprar. Este combina muito bem com Lang Biao. Comprar. A loja de móveis não está muito cheia hoje. Mas alguém como Bai Shi, que compra coisas, é a primeira vez. Onde quer que ela vá, pudesse ouvir ela dizendo que vai comprar. Isso faz com que as fêmeas ao lado, que ainda estão comparando, fiquem extremamente invejosas dos preços." Ela foi até a seção de camas. O vendedor meio humano começou a falar diretamente: "Esta cama é o nosso melhor modelo. E ganhou o prêmio de melhor do ano. O grande prêmio da competição. O mais rápido para adormecer. Com a melhor qualidade de sono. Ela utiliza." O meio humano falou um monte de coisas. Bai Shi, ao ouvir que poderia experimentar, deitou-se. A cama era exatamente como o meio humano disse. Muito ajustada às curvas do corpo. Dormir ali era como estar nas nuvens. Confortável e à vontade. Os nervos tensos foram acalmados. Gradualmente, o sono começou a chegar. Gao Yan e os outros viram que Bai Shi não havia voltado por um bom tempo.
Pensaram que algo poderia ter acontecido. Justo quando eles estavam prestes a se separar para procurar, o olhar atento de Yan Lishin viu a pessoa deitada na cama abaixo e dormindo profundamente. Olhem! A pessoa dormindo naquela cama. Não parece um pouco familiar? Vários orcs olharam em direção a ela. Então todos ficaram em silêncio. Bai Shi, com esse sono, dormiu diretamente por 2 ou 3 horas. Quando ela acordou, percebeu que havia alguns belos homens à sua frente. Ao olhar mais de perto, não são aqueles seus maridos orcs? Ao olhar para o tempo, já haviam se passado algumas horas. Restavam apenas 40 minutos na tela. Isso a assustou e toda a sonolência desapareceu. Sangmo lançou um olhar para ela. Depois de tanto tempo sem te ver, não esperava que você estivesse dormindo tão bem aqui. Ao ouvir o barulho, o Oka apressadamente se aproximou para perguntar: Você dormiu bem? Bai Shi se levantou da cama. Esta cama é boa. Eu quero. O orc sorriu e entregou a conta. A conta correta. Tudo bem. Você gastou um total de 1.390.000 moedas de aparência. Bai Shi parou por um momento. Quanto custa esta cama? Esta cama de 980.000 moedas estelares. Desde que meu canto do olho deu uma puxada. Não é de se admirar que tenha ultrapassado quase 300.000 moedas estelares. Eu realmente queria comprar 6. Este preço. Deixa pra lá, vou esperar da próxima vez. Ela terminou de pagar. Imediatamente recebeu um aviso sobre o saldo do cartão. Parabéns, missão completa. Tarefa concluída. O carro esportivo de longa distância foi enviado para o local apropriado. O elixir de beleza de qualidade superior foi colocado na bolsa do anfitrião. Por favor, verifique. Bai Shi sorriu satisfeita. Ela se virou e disse aos maridos: Vamos pegar o carro. E o Jun Xiao viu que Bai Shi acabou de gastar mais de 2 milhões de moedas estelares. Ele estava roendo os dentes de trás e a encarando. Que desperdício! Normalmente, eles não se permitem comprar uma peça de roupa. Ela gastou tudo isso de uma vez. Quanto eles teriam que caçar para ganhar isso? A Gao Yan franziu a testa e disse: Hoje, já compramos muitas coisas. Vamos comprar a nave mais tarde. Lang Biao também disse: Se você realmente quer comprar, vamos ao distrito C em 2 dias. Caçar uma besta de nível S e voltar para comprar. Ao ouvir isso, Bai Shi, por outro lado, olhou para Gao Yan. Você não contou a eles. Não podemos mais caçar no distrito C, certo? Sobre o dinheiro. Vocês não precisam se preocupar. Eu sei me controlar. Yan Yixin não acreditou nem um pouco. Você sabe se controlar? Que controle é esse? O controle de não matar as pessoas? Quando não tínhamos dinheiro, você se divertia nos torturando. Agora que temos dinheiro, você se diverte gastando sem limites. Quando o dinheiro acabar, você não vai querer começar tudo de novo? Suas ações cruéis. Você disse que iria mudar, mas agora parece que você apenas mudou de direção. Quando você ficar sem dinheiro, você vai reconsiderar nos vender. Bai Shi ficou sem palavras diante da acusação. O que a original fez, ela não pode defender. Bai Shi suspirou. Se não os deixar tranquilos, ela provavelmente gastará dinheiro no futuro. Todos serão limitados. Então, conversei com o sistema. Você pode criar uma conta virtual? Para que eles vejam. Pode ser. Está pronto. Todos podem visualizar. Bai Shi abriu a conta. Quando ela viu na conta aquela pilha de zeros, ficou assustada. É um pouco demais. Isso é muito. Não é realista. Então, alguns zeros foram removidos. Bai contou um pouco. Mostrou o cérebro de luz para eles. Eu não estou mentindo para vocês, estou? 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão. Os tratadores de bestas olharam para a conta. Com tantos zeros. Exceto Sangmo, todos engoliram em seco. Eles nunca viram tanto dinheiro. Eles nunca viram tanto dinheiro. Portanto, vocês não precisam sempre se preocupar em serem vendidos por mim. No futuro, vocês também não estão autorizados a caçar na área C. Ouviram? Lang Qiu pensou por um momento e acenou com a cabeça. Então, vamos pegar o carro voador agora. Ninguém tem objeções, certo? A Gao Yan disse com um sorriso suave. A esposa decide. Devido a razões do sistema. Bai Shi, este carro voador foi encomendado antecipadamente. Ela acabou de chegar. O gerente do carro voador imediatamente veio ao encontro com um sorriso no rosto. Bem-vinda, bela fêmea. Seu carro já está pronto. Precisamos entregar na sua porta? Ao ouvir isso, Bai Shi acenou com a cabeça. Ela disse ao gerente orc: Não, obrigada. Nós vamos dirigir de volta sozinhos. Tudo bem. Por favor, venha comigo. Seguindo o gerente orc atrás, chegaram ao depósito. O número de carros lá dentro não era grande. Havia apenas algumas dezenas. Mas cada um parecia muito bom.
Yue Junxiao olhou para um deles. Seus olhos brilharam ao ver o bom carro. De vez em quando, ele puxava Yan Yixin ao seu lado, para que ele também pudesse ver. O gerente Orc foi até um carro. Na frente do carro estiloso. Ele sorriu. Este carro é o que você personalizou. Aquele modelo de carro voador alongado para 6 pessoas. Lang Qiu, normalmente calmo, ao ver o carro esportivo, não conseguiu evitar um leve brilho de apreciação. Até Sandmon, ao ver, ficou. Ela se endireitou levemente. Quem não ama os orcs? É um carro voador. Yue Junxiao acariciou o carro. Este carro é realmente nosso? Posso dirigir? Bai Shi respondeu. Claro que pode. Recebendo a resposta dela, Yue Junxiao abriu diretamente a porta do carro e entrou. Logo em seguida, a porta do outro lado foi aberta. Yan Yixin também entrou. Esposo, entre logo no carro. Vou te levar para um passeio. Bai Shi olhou para ele, jovem, com um sorriso cheio de energia. Especialmente quando ele sorri, mostrando suas duas pequenas presas. Uma sensação de cura. O coração parecia ter sido atingido por algo. Era apenas um carro esportivo. E ele já estava disposto a chamá-la de esposa. Afinal, ele ainda é uma criança. Tão simples para ficar satisfeito. Yan Yixin esticou a cabeça do outro lado e disse: este carro é muito confortável. Venham logo experimentar. Bai Shi sorriu levemente. Tudo bem. A Gaoyan já abriu a porta do carro de forma gentil. Ele abriu a porta do carro. Ela deu 2 passos à frente e entrou no carro. Depois que todos entraram no carro, o carro imediatamente decolou. A velocidade do carro era muito alta. Era muito mais rápido do que a montanha-russa que ela tinha andado antes. Era muito mais rápido. Ela ficou tão assustada que fechou os olhos. Instintivamente, agarrou algo ao seu lado para se estabilizar. A Gaoyan parecia um pouco surpreso, mas ao ver o corpo de Bai Shi, ele notou que ela estava levemente tremendo. Portanto, ele não fez nenhum movimento. Deixou que ela segurasse. Lang Biao, compreendendo, disse à frente: Jun Xiao, diminua a velocidade. Ah! Mas não é isso que um carro esportivo faz? Não é mais divertido ser rápido? Embora dissesse isso da boca para fora, ele ainda obedeceu. Diminuiu a velocidade. Depois que a velocidade diminuiu, a respiração de Bai Shi se tornou mais calma. Seu corpo começou a se recuperar gradualmente. Olhando para fora do carro voador, era diferente de um carro flutuante. Era como se estivesse voando no céu. O carro rapidamente voltou para o Rongil Mansion. Parou em um dos grandes portões destinados a entrar e sair de veículos voadores. Outro grande portão. O guarda-orc percebeu que os recém-chegados eram, na verdade, Bai Shi e as outras que acabaram de sair de um táxi. Elas chegaram à entrada do condomínio. Neste momento, elas estavam dirigindo um carro voador de 6 lugares. Uma versão alongada do carro voador. Na estrela azul. Os assentos não são algo que qualquer um pode adicionar. E não é algo que você pode simplesmente adicionar com dinheiro. Afinal, esse tipo de carro precisa de um corredor. Para usar um corredor especial, o preço é absurdamente alto. Ao passar pelo portão, Yan Yixin viu a expressão de choque do guarda. Ele estava extremamente satisfeito. Vocês viram isso? A expressão daquele guarda. TSK TSK TSK. Yue Junxiao, ao ouvir isso, virando-se para olhar de volta. Ah, eu estava olhando para o portão. Não vi. O carro voador é muito rápido. Em um instante, já não se podia ver o portão. Yan Yixin ficou bastante assustado com essa ação. Até sua forma bestial foi revelada. Ele arregalou os olhos e gritou: Irmão, você está dirigindo. Preste atenção na frente. Bai Shi viu suas penas deslumbrantes. O canto de seus lábios também não conseguiu resistir a um sorriso. Essas penas são realmente bonitas. Quando chegarmos em casa, posso tocá-las. As penas de Yan Yixin quase se eriçaram. Ele não ouviu errado, certo? Ela não costumava desprezar as penas dele? Não está pensando em arrancar as penas dele, está? Dado o comportamento anterior da original, as palavras dela não fizeram Yan Yixin se sentir melhor. Os outros também tinham expressões complexas. Não acreditavam no que ela dizia. Ao voltar para casa, Yan Yixin intencionalmente usou o trabalho para diminuir sua presença ao mínimo. Os outros também queriam que ele reduzisse as oportunidades de aparecer na frente de Bai Shi. Nesse momento, a loja de móveis trouxe as coisas que eles acabaram de comprar. Agora temos um mordomo robô. Muitas coisas se tornaram mais fáceis. Basta inserir os comandos. Ele pode começar a trabalhar de acordo com as instruções. Bai Shi viu que não tinha nada a ver com ela. Então se virou e foi para a cozinha. Pegou todos os ingredientes que comprou à tarde na Xinvan. Tire todos os ingredientes. Usou seu poder mental para dissipar toda a névoa negra acima. Em seguida, começou a processar de forma ordenada os ingredientes.
Por outro lado, Yang Shanshan estava conversando com Yunxi sobre você. Não sei o quão arrogante ela está hoje. Eu a vi comprar muitas roupas de marca para o marido dela. Comprei várias roupas de grife. Eu gentilmente a lembrei de não esquecer de pagar. E ela, por sua vez, acabou me zombando. E ainda se atreveu a dizer que ia comprar para o meu marido. Eu preciso daquelas coisas dela? Não sei o que ela fez. De tão secreto. Ela conseguiu um bom dinheiro. A expressão triunfante daquela pessoa mesquinha. Eu não consigo suportar. Ela segurou o braço de Yunxi e fez um charme, dizendo: Xixi, você precisa me ajudar a buscar justiça. Yunxi explicou gentilmente. Desde que meu pai faleceu, a situação não tem sido boa. Ela não tem vivido muito bem. Hoje deveria ser o dia em que seu marido animal caçou uma besta de alto nível. Depois de estar pobre por tanto tempo, deve ser um consumo retaliatório por ter dinheiro agora. Não é nada pessoal contra você. Eu não me importo. Hoje ela me fez passar vergonha na frente do marido animal. Na frente dele. Eu preciso fazer com que ela entenda. Para que ela saiba o quão séria é a situação. Se ela pode me intimidar hoje, amanhã ela pode intimidar você também. Ao ouvir isso, Yunxi imediatamente franziu a testa. Essa prima normalmente. E não é muito respeitável. Se realmente deixarmos isso passar. E se, por causa das ações dela, isso afetar o nosso marido animal, isso não seria bom. Daqui a 2 dias é meu aniversário. Anil disse que convidou seus colegas para celebrar comigo. Você está dizendo que devemos deixá-la passar vergonha na festa? Yunxi sorriu levemente. Como eu poderia arruinar minha festa de aniversário? Como eu poderia buscar justiça por isso? Minha irmã tem um orgulho bastante forte. Ela adora competir comigo. As pessoas que vieram para este banquete são níveis que ela nunca teve contato na vida. Níveis que ela nunca alcançou. Você acha que ela vai aproveitar essa oportunidade? Depois, eu a guiarei um pouco, para que ela pense que há esperança, para que ela abandone voluntariamente aqueles maridos. Quando aqueles maridos dela a deixarem, não haverá mais ninguém para protegê-la. Naquele momento, ela estará à mercê. Eu amasso e achato. Os olhos em forma de triângulo de Yang Shanshan brilhavam. Aqueles maridos dela. Ela também poderá assumir tudo isso. H.U.Yan, H.U.Yan. Você não quer a posição de primeiro marido? Na hora, cairá nas minhas mãos. Pensando que H.U.Yan terá aqui. Daquela aparência miserável. Yang Shanshan não conseguiu conter a alegria. Acabei de fritar 2 pratos. E então espirrei várias vezes seguidas. Gritei na cozinha: H.U.Yan, venha me ajudar a servir os pratos. Alguns segundos depois, H.U.Yan apareceu na cozinha. Baishi não levantou a cabeça. Você leva aqueles 2 pratos primeiro. Eu vou fritar mais alguns pratos e já podemos comer. Ao ver Baishi lidando habilidosamente com aqueles ingredientes, a confusão nos olhos de H.U.Yan também se aprofundou. Com o que ele aprendeu sobre ela nos últimos anos, ela não sabe fazer nada. Quanto mais entrar na cozinha, ela realmente é ela mesma? Baishi se virou e percebeu que H.U.Yan a estava observando pensativamente. Seu coração deu um salto de repente. Então, ela rapidamente começou a pensar. Eu procurei alguns vídeos na Xinguang para assistir. O sabor que eu posso fazer pode não ser muito bom. Você leva os pratos primeiro. E depois venha me ajudar a lavar isso. Com a ajuda de H.U. Rapidamente a comida ficou pronta. As outras pessoas, ao verem a mesa que ela preparou, mostraram expressões de choque, enfrentando os olhares desconfiados deles. Ela disse um pouco insegura: eu talvez tenha um pouco de talento nessa área. Não esperava que funcionasse na primeira vez. Ha. H.U.Yan já tinha comido uma vez no restaurante. Agora está comendo a comida feita por Baishi. A textura está muito boa. Não tem aquela leve amargura. Yan Yixin gostou tanto que fechou os olhos. Não esperava que esses ingredientes resultassem em uma comida tão saborosa. É muito melhor do que aqueles líquidos nutritivos. E o Junxiao também comentou: se ao menos pudéssemos comer isso com frequência. Até Lang Qiu concordou. O sabor realmente é muito bom. H.U.Yan sabia que Baishi era uma purificadora. Pode purificar alimentos. Quanto mais pura a comida, melhor a textura. Se antes era apenas uma suspeita, esta refeição fez H.U.Yan ter mais certeza de que a pessoa à sua frente talvez não fosse Baishi. Sangmon, após dar uma mordida, pensou, considerando que ela cozinha. Dada a habilidade dela, pode deixá-la morrer alguns dias depois. Durante a refeição, Baishi viu sua prima em o convite que Xin enviou a ela. Ela olhou pensativa para o conteúdo acima. Festa de aniversário. Ela acabou de humilhar hoje o capanga de Yuxi e Yang Shanshan. Ela com certeza vai reclamar. Enviar um convite para ela neste momento. De qualquer forma, os recém-chegados não parecem amigáveis. Baishi de repente pensou. A original, por causa da saúde.
O pai dela procurou especialmente uma pedra de energia para ela. Por causa dessa pedra de energia, a original, o pai ficou gravemente ferido e acabou morrendo. Mas quando ela acordou, não viu essa pedra de energia em seu corpo. Mas ela se lembra que Yun-Shi tinha uma. E a original parece que também foi após a pedra de energia ter se perdido, que sua personalidade mudou lentamente. E Yun-Shi também por causa dessa pedra de energia. Seus poderes continuaram a aumentar. Assim, brilhou intensamente. Não é de se admirar que Yun-Shi sempre tenha uma expressão tão complexa ao olhar para a protagonista, que não a aprecia, enquanto, por outro lado, aparece incessantemente diante dela, fazendo com que ela trate melhor os maridos, como se estivesse a lembrá-la de que sua personalidade tem falhas, o que, por sua vez, provoca a protagonista, fazendo com que a protagonista se torne cada vez mais violenta. Esta pedra de energia foi adquirida pelo pai da protagonista, com sua própria vida, portanto, não pode cair nas mãos de outras pessoas. Originalmente, Bai-Shi não pretendia ir a esta festa que claramente não é amigável. Mas agora, mesmo que seja uma armadilha, ela precisa dar uma olhada, porque o ressentimento dos maridos não desapareceu. À noite, desde então, ela não se atreve a fazer muitos pedidos a eles. Então, forçou um sorriso. Ela diz: hoje trabalhei o dia todo. Vocês devem descansar bem. No entanto, o que ela nunca esperava era que Sang-mo, ao ouvir isso, surpreendentemente suavizou um pouco a voz. Você realmente não precisa de nós para te ajudar um pouco. Desde que vi aquele olhar frio dele, olhar penetrante, fiquei arrepiada sem aviso. Não precisa. Não é. O que quero dizer é que estou um pouco cansada hoje. Quero ir descansar primeiro. Depois de dizer isso, entrei no quarto principal sem olhar para trás, deixando alguns homens bestas se encarando. Sang-mo viu que ela não caiu na armadilha. Depois de dar uma risada fria, virou-se e voltou para o quarto. Lang Biao olhou para a porta que foi fechada. Com a testa franzida, disse: Gao Yan, você não acha que ela está um pouco estranha hoje? Gao Yan fixou os olhos na porta por um momento. Respondeu: sim. Lang Qiu olhou para ele. O que você está pensando? Gao Yan abaixou as pálpebras. Não sei no que ele estava pensando. Depois de um tempo, ele disse: ainda precisamos verificar. Lang Qiu não fez mais perguntas. Gao Yan é o mais inteligente entre eles. Já que ele disse que ainda precisamos verificar, então, eles só precisam esperar o resultado. Bai-Shi trancou a porta depois. O coração ainda estava um pouco acelerado. Depois de ter certeza de que eles não entrariam. Depois de um tempo, o coração dela finalmente se acalmou. Ela entrou no banheiro. Pela primeira vez, no espelho, viu o rosto da original. Era um rosto muito comum e estranho. Olhando de perto, a pele do rosto era áspera e sem brilho. A parte das bochechas tinha muitas sardas. Ela de repente se lembrou do sistema da pílula de beleza como recompensa. De fato, o sistema não tinha. A recompensa era sem motivo. Ela pegou a pílula de beleza e a tomou. Alguns minutos se passaram. Não houve nenhuma mudança no rosto. Ela não conseguiu resistir e chamou o sistema. Essa pílula de beleza é falsa? Por que não teve efeito? Estudante residente. Após tomar a pílula de beleza, é necessário um certo tempo para eliminar as impurezas. Não é que ao tomar imediatamente, o efeito aparecerá. Após receber a resposta do sistema. Desde então, ela deixou isso de lado. Depois de se lavar, foi para a cama dormir. No dia seguinte, depois de tomar a pílula de beleza à noite, Bai-Shi, depois de acordar, saiu da sala. Gao Yan ouviu o som da porta abrindo. Ele virou a cabeça e ficou aturdido ao vê-la. Seu rosto? Bai-Shi perguntou com uma expressão confusa. O que há com o meu rosto? Assim que as palavras saíram, ela de repente se lembrou de ontem à noite, sobre ter tomado a pílula de beleza. Então, virou-se e correu de volta para o quarto. Quando ela viu claramente o rosto no espelho, soltou um grito agudo. Ela não esperava que a pílula de beleza tivesse um efeito tão bom. Era completamente diferente do rosto que ela viu ontem à noite. Eram dois rostos completamente diferentes. Yan Yixin estava dormindo profundamente. Ele achou que havia uma besta. Assustado, ele imediatamente se levantou da cama. Correu para o quarto de Bai-Shi. E o Jun Xiao, com uma cabeleira desgrenhada e bagunçada, adotou uma postura de ataque. Uma besta invadiu. Ao ver a situação, ele ficou com uma expressão de terror. Quem é você? Como você está na nossa casa? Os outros também foram chegando um a um. Quando eles viram o rosto de Bai-Shi claramente, todos ficaram surpresos. Como seu rosto ficou assim? Não apenas o rosto mudou, até aquelas manchas em cima, espinhas e coisas do tipo também sumiram. A pele parecia como se tivesse sido descascada de um ovo, branca e suave, e ainda com um toque de rosa.
Bai Shi não podia dizer a elas que era por causa da pílula de beleza. Só podia dizer, eu comprei alguns produtos de cuidados com a pele ontem. Yan Yixin e Yue Junqiao não tinham a menor dúvida. Acenaram com a cabeça, como se tivessem percebido. Mas viram os olhos de Hao Yan, olhos que viam através de tudo. O coração de Bai Shi parou por um momento. Ela sabia que Hao Yan não era fácil de enganar. Mas enquanto ela não admitisse, Hao Yan não poderia fazer nada com ela. Nesse momento, tarefa diária do sistema, por favor, dentro de 2 horas, gaste 1 milhão de estrelas para 5 maridos. Gastar 1 milhão no mercado estelar. Recompensa da missão, 1 milhão de estrelas. E um traje de proteção de alta qualidade. Esta missão veio na hora certa. Ela estava preocupada com o aniversário. Se o banquete envolver facas e armas, o que ela deve fazer? O traje de proteção já está aqui, de acordo com a beleza fornecida pelo sistema. Em termos do efeito do elixir, este traje de proteção de alta qualidade, imagino, não é um item comum. Estou me sentindo muito bem. Disse, vamos nos arrumar. Eu vou levar vocês para comprar os trajes para a festa. No entanto, até o momento de sair, apenas Yan Yixin estava com uma expressão carrancuda, aparecendo na porta. Bai Shi perguntou, surpresa, onde estão eles? Yan Yixin mordeu os lábios. Eles têm algo a fazer. Eu vou com você. Parece que eles não estão dispostos a ir. Apenas ele perdeu na escolha. E foi enviado para fora. Apenas 1 milhão de estrelas. Bai Shi comprou alguns trajes. E também comprou alguns acessórios. Alguns presentes já foram todos gastos. Parabéns, anfitrião. Missão completada. 10.000.000. Estrelas foram distribuídas. O traje de proteção de alta qualidade foi bem sucedido. Por favor, preste atenção ao receber. Com essa armadura de proteção incrível, ela pode ir com confiança para a festa de aniversário. No dia da festa de aniversário, Zizen foi com alguns dos maridos para o hotel reservado por Yunxi. Enquanto isso, do outro lado, Yang Shanshan estava se divertindo e disse, Xixi, vem aqui um momento. Eu quero te mostrar um vídeo. Zixi realmente está manchando a imagem da sua família. Você diz que vocês são primas. Mas como pode haver tanta diferença? Você tem um marido tão incrível. E ela, por outro lado, agora está passando vergonha na internet. O que ela fez agora? Vestida com um lindo vestido, ouviu suas palavras e franziu a testa. Veja por si mesma. Yan Shanshan clicou no vídeo e o entregou a ela. No vídeo está Bai Shi, alguns de seus maridos, carregando sacolas grandes e pequenas de tralhas, em frente à mansão do primeiro governo de Lanshin. Na cena da entrada da mansão, Yang Shanshan riu sem se conter. Aqui, táxis flutuantes não podem entrar. Você acha que eles não vão entrar a pé, certo? Hahaha. O hotel reservado por Yunxi é um dos melhores de Blue Star. Aqui só entram e saem orcs poderosos e influentes. Portanto, apenas aeronaves privadas são permitidas. Embora Yunxi não goste muito da sua prima. Afinal, é sua prima. Se ela realmente entrar assim, a vergonha será dela. Faça com que alguém vá buscá-la com uma aeronave. Por quê? Eu ainda quero ver como ela vai passar vergonha. Yunxi deixou escapar. Se ela entrar a pé, a vergonha também será minha. E então se virou e entrou. Yan Shanshan ficou parada, desapontada. Um murmúrio baixinho. Se soubesse, não teria falado. Ela estava prestes a usar o cérebro de luz para enviar uma mensagem, para que alguém fosse buscar Bai Shi, quando ouviu um som chiado. A carroceria deslumbrante faz uma derrapagem, para de forma estável. Dentro do hotel, pessoas vão e vêm. As pessoas que ouviram o som olham todas na direção. Ao ver aquele carro voador alongado, sem exceção, os olhos de todos estavam cheios de admiração e inveja. Este é um carro voador. Um carro voador tão grande assim. Este é um carro voador alongado. É difícil conseguir um. Ele realmente parece incrível. Também não sei quem é a pessoa que chegou. Conseguir um alongado. É realmente impressionante. Ao ouvir o som, Yunxi parou seus passos e colocou-se. Organizou rapidamente. Ela sorriu e caminhou em direção ao carro voador alongado. O carro voador passou. Quem pode dirigir um veículo assim? São pessoas poderosas e influentes. Não se pode subestimar. No segundo seguinte, a porta do carro se abre. Lang Qiu, vestido formalmente, foi o primeiro a sair do carro. Yang Shanshan viu Lang Qiu de relance e sentiu que ele era um pouco familiar, porque nos dias passados ele sempre mostrava o peito. Hoje, de repente, ela se vestiu assim. Isso a deixou sem reação por um momento. No segundo seguinte, Lang Qiu foi para o outro lado. Abriu a porta do carro. Com uma voz profunda, ele gritou, Senhora esposa. Bai Shi segurou a barra do vestido e desceu do carro.
um vestido vermelho vinho, que realçava seu rosto pequeno e pálido, tornando-o ainda mais claro. Quando Yunxi viu Bai Shi, no rosto, havia uma surpresa incontrolável. Liang Shanshan viu isso de repente. Não conseguiu reagir que era ela. Por que parece um pouco familiar? Yunxi gritou, prima, você chegou. Ao ouvir Yunxi chamar Bai Shi, Liang Shanshan arregalou os olhos em choque. A bela fêmea à sua frente na verdade, era Bai Shi que ela odiava. Desde que ouviu Yunxi chamá-la, deu uma olhada rápida e seu olhar caiu na posição do pescoço dela. Lá, ela usava um colar, que não era uma pedra de energia. Já que você me convidou, como eu poderia não vir? A voz de Yang Shanshan ficou um pouco mais alta de surpresa. Bai Shi, é realmente você? Se não sou eu, quem mais seria? As fêmeas no salão ouviram isso. Instantaneamente direcionaram o olhar para si mesmas. Ela é Bai Shi. Como ela é diferente da Bai Shi que vi antes? A fêmea chamada Bai Shi realmente parece diferente. De fato, é diferente. Mas se olhar de perto, ainda dá para reconhecer. É que a pele ficou um pouco mais clara. Antes, ela tinha muitas manchas no rosto. Não sei o que ela usou. Não dá para perceber de jeito nenhum. Deve ser falso. Com certeza ela está maquiada. Não parece que ela está maquiada. Não tem nada de pó acumulado. A pele parece ter um brilho muito saudável. Se ela estiver maquiada, essa técnica de maquiagem deve ser de primeira linha. Não disseram que a família dela é muito pobre? Com a situação da família dela, ela definitivamente não pode pagar por um maquiador de elite. Yang Shanshan estava com uma expressão de dúvida, apontando incessantemente para o rosto dela. O que aconteceu com o seu rosto? Bai Shi tocou seu próprio rosto e disse casualmente, você precisa ter uma boa base primeiro. Então, dormir cedo e acordar cedo. Não fique com raiva. Se tiver moedas extras, pode fazer alguns tratamentos de beleza. Nesse momento, Hou Yan e os outros também desceram do carro. Vários orcs de aparência atraente também. Com a adição do veículo aéreo alongado, chamou a atenção de todos. Quem são eles? Como nunca os vi antes? Não sei. Nunca tinha visto antes. Se eu tivesse visto um visual tão impressionante, eu com certeza não esqueceria. Yunxi viu que Bai Shi chamou a atenção de todos. Disse com um sorriso leve, já que a prima chegou, vamos entrar primeiro. Yang Shanshan também se lembrou do objetivo delas para hoje. Apressadamente, disse de forma solícita, vou levar vocês para dentro. Observando seu jeito particularmente solícito, Bai Shi ergueu a sobrancelha. O objetivo do convite dela, de fato, não era puro. Só não sei o que elas realmente querem fazer. Assim que entraram no salão de festas, Yang Shanshan disse a Hou Yan e os outros, vocês podem entrar primeiro. Eu e Bai Shi temos algumas coisas a discutir. Ao ouvir isso, Sangmo não hesitou e caminhou diretamente para dentro. Yan Yixin e Yue Junxiao, embora não tenham ido diretamente, mas também parecia ansiosa para tentar, apenas esperando Lang Qiu dizer que podiam ir. Bai Shi também queria saber sobre Yang Shanshan. Qual era o verdadeiro objetivo? Então, ela lançou um olhar para Hou Yan. Vocês podem entrar primeiro. Bai Shi sabia que havia algo errado com esta festa. Por isso, ela enviou a localização antecipadamente, para que pudessem encontrá-la a qualquer momento. Hou Yan acenou com a cabeça. Em seguida, o grupo entrou no salão de festas. Virandose. Bai Shi perguntou, pode falar. O que há? Yang Shanshan disse em um tom suave. Vamos conversando enquanto andamos. Você deve saber que o marido da Xixi trabalha no departamento militar, certo? O marido dela convidou vários de seus subordinados e líderes para vir. Eu acabei de dar uma olhada. Ele parece bem interessante. E então, ela observou o salão de festas. Não pôde deixar de pensar, não sei se o que vai acontecer nesta festa de aniversário será uma surpresa. Ela estava refletindo. O corpo foi repentinamente esbarrado por alguém. Um leve aroma invadiu as narinas. Yue Junxiao, que caminhava do outro lado dela, puxou-a com firmeza, para que ela não caísse. Está tudo bem? Ela balançou a cabeça. Instintivamente olhou para a pessoa que a esbarrou. Olhou para a pessoa dela. Como resultado, Yang Shanshan viu que ela parou e caminhou até ela. Com a testa franzida, perguntou por que ela não estava indo. Bai Shi não se deixou levar. Não é da sua conta. Por que se intromete? Depois de dizer isso, empurrou bruscamente Yang Shanshan e seguiu em frente. O rosto de Yang Shanshan se fechou instantaneamente. Seus olhos semicerrados estavam cheios de cálculo. Aproveite os próximos dias. Ela reprimia o desconforto que sentia. Seguiu em frente. Você está indo na direção errada. Vá por aqui. O que você realmente quer dizer? Diga diretamente, para que você caia na armadilha. Yang Shanshan, controlando a raiva, continuou, ouvi dizer que um deles está prestes a ser promovido a tenente.
Ele não tinha expressão alguma. E depois? Ele ainda está solteiro. E ele é subordinado do marido de Yun-shi. Posso te apresentar? Bai Shi a olhou com desconfiança. Você pode ser tão bondosa. Yang Shanshan mudou de expressão. O que você quer dizer com isso? Eu estou tentando te apresentar um marido de besta por boa vontade. Você realmente está duvidando de mim? Bai Shi apontou diretamente sem rodeios. O nosso relacionamento. Foi você que me apresentou. O que poderia ser bom? Yang Shanshan sorriu falsamente e disse, eu. Claro que não é uma autoapresentação. A condição é que você me dê a Gao Yan. Você tem tantos maridos de besta de qualquer forma. Um a menos não faz diferença. Além disso, ela sorriu sugestivamente para Shi. Imagino que você também já esteja cansada de dormir. Se você gostar, você pode escolher à vontade entre meus maridos de besta, desde que você esteja interessada. Shi ergueu a sobrancelha ao ouvir isso. Ela ainda estava pensando no que Yang Shanshan e as outras estavam fazendo hoje. O que exatamente elas querem fazer com isso? A relação é por causa de Gao Yan. Ao vê-la em silêncio, Yang Shanshan não pôde deixar de pensar, será que ela descobriu alguma coisa? Mas com a inteligência de Bai Shi, isso não deveria acontecer. Yang Shanshan franziu a testa. Como de costume, usou palavras para provocá-la. Ela disse, você não está com medo, está? Enquanto isso, a Gao Yan viu que 10 minutos se passaram. Bai Shi ainda não havia entrado. Então ele disse, vou dar uma olhada. Lang Qiu, ouvindo isso, disse, eu vou junto. Yui Junxiao e Yan Yixin estavam bebendo um coquetel. Ao ver que todos estavam indo, também silenciosamente largaram os copos. Então vamos também. Em seguida, todos direcionaram o olhar. Caiu sobre Tangmo. Sangmo levantou os olhos de forma indiferente. Não vou. Yui Junxiao franziu a testa. Como você, essa cobra, consegue ser tão antissocial todas as vezes? Deixe-me ir salvá-la. Melhor ainda, deixe-me matá-la logo. Sangmo disse no final. Seus olhos realmente mostraram um pouco de ansiedade para tentar. Depois de tantos anos de tortura. O mais miserável é ainda Sangmo. Os outros ainda têm momentos para respirar. Mas Sangmo quase todos os dias é torturado por Bai Shi. Torturar com vários métodos cruéis. A ponto de as escamas de cobra de Sangmo caírem. Ainda há um pedaço de terra, que já está podre até os ossos. Se não fosse por eles impedindo, e pela salvação do pai de Bai Shi, que lhe deu a vida, Bai Shi já não saberia quantas vezes já teria morrido. No final, foi a Gao Yan quem falou com ele, e Sangmo então o seguiu. O resultado foi que, ao chegar lá, ouvi exatamente no momento a notícia sobre a troca de maridos animais. Ao ver Bai Shi em silêncio, aos olhos de Yui Junxiao, isso foi como uma aceitação. Imediatamente, a raiva subiu à cabeça. Ele estava prestes a falar, mas foi impedido por Gao Yan. Yui Junxiao reprimindo a raiva. Você vai simplesmente deixar que ela troque de marido animal? Gao Yan, com uma expressão calma, disse, vamos ver primeiro. Lang Qiu também concordou com o que ele disse. Ela ainda não respondeu, não é? Não podemos tomar uma decisão com base apenas na opinião de Yang Shanshan. Concluiu-se imediatamente. Eu não entendo o que estamos esperando. Ela e Yang Shanshan são farinha do mesmo saco. Temos uma oportunidade tão boa para trocar por um novo marido bestial. Ela provavelmente mal pode esperar para nos substituir. No entanto, nesse momento, Bai Shi de repente disse, não vou, não trocar. Ao ouvir suas palavras, os maridos bestiais ficaram todos surpresos. Não esperavam que ela realmente recusasse uma condição tão boa. Até Yang Shanshan ficou com uma expressão de choque. Você não quer? Com o que ela sabe sobre Bai Shi, nunca pensou que ela recusaria. Você realmente não quer? Yang Shanshan elevou a voz. Bai Shi, com uma expressão neutra, disse. Por que eu deveria concordar? Eu não estou precisando de um marido bestial. Você fala tão bem sobre isso. Por que você não quer? Pensando no objetivo de hoje, Yang Shanshan ainda reprimiu a raiva. Estou te apresentando. Por que você está me puxando? Quais dos seus maridos animais se comparam a ele? Seja em termos de status ou fortuna. Até mesmo o nível espiritual é o mesmo. É muito superior a eles. Que razão você tem para não aceitar? Bai Shi ouviu as palavras depreciativas de Yang Shanshan. Sua expressão não estava mais tão indiferente como antes. Você se parece metade com Shakespeare. Yang Shanshan franziu a testa. O que você quer dizer? Que Shakespeare é esse? Estou falando sério com você. Não venha me dizer coisas sem sentido. Eu disse que você é muito esperto. Você não consegue perceber isso? Antes de te conhecer, eu não percebi que eu tinha esse defeito de julgar pela aparência. Você realmente tem a cabeça e os traços faciais completamente diferentes. Se você quer me perguntar, meu marido animal não se compara a ele. Você deveria dizer, como ele não se compara ao meu marido animal? Ele não é tão bonito quanto a Gao Yan.
Ele não tem um temperamento tão bom. Também não é tão confiável quanto o lobo, nem tem músculos grandes. E não tem penas bonitas e ainda não sabe voar. O mais importante é que eu não gosto. Aos meus olhos, eles são os melhores. O que aconteceu? Sua casa é à beira-mar? Por que se intromete tanto? As palavras dela fizeram com que, exceto Sangmon, alguns dos parceiros ficassem com expressões complexas. Não esperava. Aos olhos dela, eles eram assim. Yang Shanshan ficou furiosa. Sua expressão instantaneamente se tornou sombria. Não seja ingrato. Sem esperar Yang Shanshan continuar a falar. Yunxi, seu primeiro parceiro. O marido já subiu ao palco. Isso imediatamente chamou a atenção de todos no local. A atenção de todos. A voz no palco também interrompeu o que ela ia dizer. O que ela queria dizer foi interrompido. Mas no palco ainda não haviam dito muitas palavras. Lang Qiu de repente sentiu um cheiro no ar, que estava diferente. De repente, sua expressão mudou. Erva atrativa. Hou Yan e os outros, que caçam há anos. Todos mudaram de expressão. Desde que ouviu as palavras de Lang Qiu. Só então percebeu que eles não sabiam. Quando chegaram, também olhou com curiosidade. Erva indutora. Hou Yan tirou um lenço e lhe entregou. E ainda se lembrou de explicar. A erva indutora, como o nome sugere, uma erva que induz o cio em animais. Lang Qiu olhou ao redor com cautela. No salão, algumas pessoas já tinham começado a apresentar um rubor no rosto. Sem querer, puxaram as roupas. Até mesmo alguns já começaram a se abraçar. Bai Shi observou que cada vez mais pessoas estavam apresentando sintomas, especialmente aqueles mais próximos do cheiro. Algumas pessoas estavam agindo de forma cada vez mais libertina, e até emitindo alguns sons, descritos como gemidos. Apenas nesses breves 10 e poucos segundos, pessoas próximas a eles também começaram a apresentar rubor no rosto. A expressão de Bai Shi mudou instantaneamente, com tantas pessoas no local. Neste momento, foi lançado o capim indutor. Isso vai transformar a festa de aniversário em um grande evento indescritível. Antes que Bai Shi pudesse pensar muito, sua visão ficou turva. Seu corpo foi levantado de repente. Em pânico, ela instintivamente estendeu a mão para agarrar algo para evitar a queda. Ela não sabia o que havia agarrado. Um som abafado chegou aos seus ouvidos. Antes que Bai Shi pudesse ver claramente o que ela realmente havia agarrado, ela percebeu que as pessoas ao seu redor já estavam se agrupando em pequenos grupos, e ela estava sendo segurada por alguém, rapidamente atravessando a multidão, em direção à porta. Nesse momento, de repente, um ser com olhos vermelhos, os olhos do Oka fixaram, atirou-se em direção a ela. Lang Qiu apareceu de repente, e deu um soco que derrubou o oponente. Yui Junxiao e Yan Yixin estavam abrindo caminho à frente. Até mesmo Sangmon, que sempre quis que ela morresse, transformou-se em uma cauda de serpente, movendo-se em uma formação em S atrás. Desde que houvesse alguém querendo atacar, seria varrido por sua cauda de serpente. O grupo dele saiu, correndo rapidamente, mas a erva indutora fez com que a velocidade de King era ainda maior. O cheiro da fêmea está atraindo os orcs, continuamente se lançando em direção a Bai Shi e aos outros. Cada vez mais orcs bloqueavam os passos deles, de modo que sua progressão, a velocidade diminuiu. Levantou a mão e cobriu o nariz com um lenço, com um braço ao redor do pescoço de Hou Yan, observando aqueles que a encaravam fixamente. Os orcs que se lançavam em sua direção. Seu coração estava na garganta. Não esperava que os orcs fossem tão aterrorizantes, tão assustadores. De repente, um grito interrompeu seus pensamentos. Tem muitos homens-fera cercando. Eles não tinham raciocínio. Apenas seguiam instintivamente o aroma da fêmea. O cheiro continuava a se aproximar dela, querendo se juntar a ela, para sair mais rápido. Yui Junxiao se transformou diretamente. Transformou-se em um tigre, afastando as pessoas constantemente, abrindo um caminho à força. Algumas pessoas chegaram ao portão principal, mas descobriram que a porta estava trancada. Lang Qiu olhou rapidamente ao redor. Parecia que não era uma decisão de última hora, mas sim algo premeditado. Neste momento, Hou Yan disse de repente, vá para a direita. Todos não hesitaram nem por um instante, e correram para a direita. Depois de correr uma certa distância, eles viram uma porta fechada. Lang Qiu já havia quebrado a porta primeiro. Após olhar ao redor, descobriu que era um quarto de hotel vazio, sem ninguém morando. Algumas pessoas rapidamente se esconderam dentro. Bai Shi foi colocada no chão. O quarto tinha cerca de 23 metros quadrados. Dentro do quarto havia apenas equipamentos básicos, e uma grande cama de 2 metros. Não se sabia se era por estar em um espaço fechado, que ela começou a ouvir vagamente o som de respirações ofegantes. Ela levantou a cabeça e olhou para Hou Yan.
Sua pele clara apareceu. Há alguns pontos vermelhos. Seu rosto também ficou ruborizado. Seus olhos começaram a ficar levemente avermelhados. Ela olhou rapidamente para as outras pessoas. A respiração deles estava claramente ofegante. Os olhos também estavam avermelhados. Evidentemente, todos foram afetados pela erva indutora. O coração de Baishi instantaneamente disparou. Acabou. Eles também foram afetados pela erva indutora? Entrou em estado de cio. O som da respiração se tornava cada vez mais pesado e apressado. Ecoou em seus ouvidos, fazendo o coração de Baishi bater forte. A temperatura de Hao-Yan estava subindo constantemente. O calor a deixou um pouco atordoada. No entanto, não se sabe quando, do outro lado dela, apareceu também um corpo quente. As mãos dele estão cheias de suor desde que não se atrevia a se mover. Ela engoliu em seco com dificuldade e disse com a garganta um pouco apertada: "Vocês." Ela ainda não havia terminado de falar. Seu braço foi repentinamente segurado por uma mão quente. A cintura dela foi envolvida por uma grande mão. Em seguida, ela foi pressionada contra a porta. A mão que segurava seu braço era quente e ardente. Ela levantou os olhos instintivamente. Com o canto do olho, percebeu que ao seu redor já estavam de pé altos orcs. Eles, sem exceção, tinham os olhos levemente avermelhados. Dentro da sala fechada, devido a algumas figuras altas, o ar começou a ficar denso. A temperatura subia continuamente ao seu redor, como se quisesse derretê-la. Baishi gritou em pânico: "Espere! Espere um momento." A pessoa à sua frente parecia ter congelado por causa da sua voz. Ao vê-lo parar, ela suspirou aliviada. Ela rapidamente perguntou ao sistema em sua mente: "Sistema de tofu, posso trocar algumas pílulas de antídoto?" "Sim, mas será necessário descontar o valor correspondente." Baishi disse sem hesitar: "Troque. Rápido, me dê a hospedagem completa. Os produtos do sistema são todos excepcionais. O preço também é muito alto. Cada pílula de antídoto custa 1 milhão de estrelas. Seu saldo atual não é suficiente para comprar 5 pílulas de antídoto." Baishi ficou imediatamente atordoada. Isso realmente não é um preço comum. Ela pensou um pouco e disse: "Você, primeiro me dê a pílula de antídoto. Depois que isso acabar, eu farei uma missão para pagar a dívida." As pílulas foram liberadas. Saldo devedor, 8 milhões estrelas. 8 milhões. Não era 1 milhão cada uma? Você está aproveitando a situação. Por favor, acalme-se, anfitrião. 1 milhão é o preço de venda. Não é o preço a crédito. Portanto, o preço normal é 1 milhão cada. Mas ela não tem dinheiro. A crédito é 2 milhões cada. Mas agora a situação é crítica. Mesmo que o preço suba repentinamente, ela só pode apertar os dentes e comprar. Baishi rapidamente pegou a pílula de antídoto e a despejou na palma da mão. "Eu tenho a pílula de antídoto. Vocês podem experimentar." Sua voz estava tão nervosa que começou a tremer, com medo de atrasar um minuto a mais. Eles não conseguiriam se controlar. Os orcs à frente eram todos. São pessoas com peitorais bem desenvolvidos e robustos, com mais de 1,90 m de altura. Um deles já era demais para ela. Quanto mais todos juntos, ela iria morrer. Na última vez que cuidou de Hao-Yan, durante o mar espiritual, ela era a principal. E foi apenas uma vez. Ela conseguiu se manter firme. Mas essa droga de erva indutora não parecia algo que poderia ser resolvido em uma vez só. Ela não queria morrer por causa disso. Depois que alguns tomaram o antídoto, a agitação dentro do corpo foi lentamente acalmada. Não demorou muito. Eles já estavam todos normais novamente. Baishi imediatamente suspirou aliviada. Embora estivesse endividada, o antídoto funcionou. Estar normal de novo já é bom. Baishi não sabia que essa ação já havia exposto completamente aos olhos de Hao-Yan, compreendendo que eles acabaram de passar uma fase de céu limpo. Baishi disse gentilmente: "Vocês querem descansar um pouco? Ou então, podem sentar na cama." Yan Yixin achou isso um pouco estranho. Não entendia por que, há pouco, não os queria. Agora os convida para a cama. Será que está preocupada que eles fiquem animados e se comportem de forma brusca? Baishi não sabia o que ele estava pensando. Se soubesse, com certeza gritaria que é injusto. Baishi perguntou como se tivesse lembrado de algo. "Como vocês sabem que isso é um atrativo?" "Nós encontramos isso antes durante a caça. O cheiro era exatamente como o da sala de festas de hoje. O sabor é exatamente o mesmo." Hao-Yan, pensativo, disse: "Mas essa erva atrativa de hoje é um pouco estranha." Eu, há pouco, além de ter a vontade de ficar animado, também senti uma espécie de agitação. Lang Qiu franziu a testa e perguntou: "Você quer dizer que o objetivo deles não é simples? Pode não ser apenas uma simples vingança?"
Gao Yan disse pensativamente, não tenho certeza. Mas a reação de agora não foi muito normal. Hoje é apenas uma festa de aniversário. Se for para estragar a festa de aniversário, não precisa adicionar mais nada. Lang Qiu ficou com uma expressão séria. Hoje, muitas pessoas das Forças Armadas vieram. Você quer dizer que é por causa deles? Gao Yan olhou na direção da porta. Saia e você saberá o que está acontecendo. Bai Shi, nas memórias confusas da original, encontrou vagamente algumas pistas. Não muito depois desta festa de aniversário, surgiram rumores sobre a prima Yun-Shi. O poder espiritual do marido besta foi rebaixado. E foi nesse momento que o buraco de minhoca apresentou anomalias. As forças da aliança foram investigar. A nave de guerra desapareceu. Depois, parece que ocorreu uma grande batalha. Mesmo que o marido besta de Yushi tivesse seu poder espiritual rebaixado, ele ainda assim foi para a linha de frente. Como resultado, perdeu o contato. Teve uma alegria inesperada. O poder espiritual não apenas se recuperou, também ganhou mérito por repelir a raça inseto. Será que o que aconteceu hoje tem a ver com a raça inseto? Mas não deveria ser assim. Se for da raça inseto, não deveria ser tão simples. Pelo que Gao Yan disse, isso definitivamente não é simples. Justo agora ela ainda precisa ir até Yun-Shi para pegar a energia dela. Então disse para si mesma, vamos sair e dar uma olhada. Alguns saíram do quarto. O corredor lá fora estava completamente silencioso. Não havia ninguém. Eles voltaram para o salão de festas. Acabei de sair. Então viu alguns homens fera-portes que estavam fazendo coisas indescritíveis. Bai Shi estava vendo isso ao vivo pela primeira vez, mas apenas deu uma olhada. E imediatamente virou a cabeça. Era muito chocante. Alguns deles ainda estavam em forma semi-animal. Pareciam muito assustadores. Não eram nada como Gao Yan, que era tão bonito. Pareciam realmente assustadores. Quanto mais se avançava, o cheiro lá dentro se tornava mais complexo. Vários tipos de odores se misturavam. Bai Shi, desconfortável, cobriu a boca e o nariz com um lenço. Caminhar com os olhos fixos no nariz e o nariz fixo no coração. Não se atrevia a olhar para o lado nem um pouco. Principalmente porque, realmente não era muito agradável de se ver. Até havia muitas pessoas que nem mesmo a forma de besta conseguiam manter. Claro que também poderia ser uma questão de gosto pessoal. Mas todos eles tinham uma característica em comum. Nenhum deles tinha razão. Apenas sabiam agir de maneira unilateral em relação a esse tipo de comportamento. E há um ponto ainda mais importante. A energia espiritual deles estava se dissipando. Quanto mais se caminhava para dentro do salão de festas, mais se sentia a energia espiritual. Esta erva indutora realmente tem problemas. A energia espiritual dentro do salão de festas estava caótica. Lang Qiu usou sua energia espiritual para sustentar um pequeno espaço, para evitar que Bai Shi fosse afetada. Eles seguiram o cheiro até o local onde a erva indutora tinha o cheiro mais forte. Gao Yan estendeu a mão e pegou algumas impurezas, e cheirou com a ponta do nariz. Seu rosto imediatamente mudou. Erva prateada e azul. Os outros também exclamaram em surpresa. Afinal, é grama azul prateada. Bai Shi não entende o que é grama azul prateada. Lang Qiu mantém uma expressão séria. A grama azul prateada é uma planta que cresce nas bordas do território dos insetos. É bastante rara, mas é prejudicial para a força espiritual dos orcs. E o Ijun Xiao grita com raiva que deve ser os insetos. Além dos insetos, só eles têm essa planta. Em outros lugares, não existe de jeito nenhum. Os insetos não se dão bem conosco. Eles devem querer aproveitar essa oportunidade para prejudicar a força espiritual das forças armadas, assim, enfraquecendo o poder militar. Lang Qiu balança a cabeça. Embora muitos membros das forças armadas tenham vindo hoje, nenhum deles é da alta cúpula da aliança. Se os insetos realmente quisessem fazer isso, poderiam escolher outros momentos, quando os altos escalões estão presentes. Isso parece mais alguém querendo se vingar, colocando a culpa nos insetos. Afinal, é bem conhecido que a grama azul prateada pertence aos insetos. Isso não é algo trivial. A aliança certamente se importará com isso. Na hora saberemos. Ao ouvir isso, controlou-se ao ouvir. Também acenou com a cabeça em concordância. Ela é apenas uma coadjuvante. Esse tipo de grande questão do país não é da conta dela. De qualquer forma, o que aconteceu hoje? Yun-Shi e os outros, na hora, com certeza darão uma explicação. Bai Shi não se importou mais com o que estava acontecendo ali. Começou a procurar pela figura de Yun-Shi. Ela precisa encontrar a pedra de energia hoje. De qualquer jeito. Yan Yixin a viu olhando em volta. E perguntou, confuso, o que você está procurando? Procurando Yun-Shi. Yan Yixin a seguiu com uma expressão estranha. Ela olhou ao redor. O que você quer com ela? Ela pegou minhas coisas. Eu preciso recuperar minhas coisas. Se não tiver aqui, deve ser igual a nós. Procuramos um quarto.
Ao ouvir as palavras de Gao Yan, Bai Shi teve um brilho nos olhos. Como não pensei nisso antes? Bai Shi realmente começou a procurar um quarto para encontrar. No final, foi Yu Junxiao que estava lá, e encontrou em um quarto Yun-Shi se exercitando com o marido besta. Os dois se divertiram algumas vezes. Ela recuperou um pouco da sanidade. Seu marido bestial imediatamente a cobriu com um cobertor. Perguntou com uma expressão séria: quem são vocês? O que vocês querem? Quem mandou vocês? Ao ouvir suas perguntas, Bai Shi saiu de trás. Sou eu. Vim buscar algo com Yun-Shi, que pertence a mim. Yun-Shi lembrou-se do que havia sido interrompido. Seu rosto teve uma rápida distorção. Gritou furiosamente para Bai Shi. Bai Shi então parou em frente à cama de Yun-Shi, olhando para ela de cima. A energia que você pegou de mim. A pedra deve ser devolvida a mim. Yun-Shi controlou sua expressão. Perguntou confusa: que energia? Aqui não tem a sua energia. Realmente não esperava que ela fosse admitir. Pare de fingir. Você aproveitou que eu estava inconsciente e pegou de mim aquela pedra que meu pai trouxe de volta da vasta região do mar. A pedra de energia que usou para me curar. Mas você diz que a encontrou por acaso. As pedras de energia são extremamente raras. Eu perdi uma peça. Que coincidência você estar nesse momento. O tempo também ganhou uma ilha. Ao ouvir as palavras de Bai Shi, Gao e os outros ficaram surpresos. Aquela pedra de energia eles lembram. Eles achavam que ela tinha medo de se apegar. Então a guardaram de propósito. Mas não esperavam que alguém a pegasse. Até o marido de Yun-Shi também franziu levemente a testa. No início, Yun-Shi tinha essa pedra de energia. Às vezes ele tinha problemas. Yun-Shi disse que acidentalmente chegou a um. Ela a encontrou acidentalmente em uma caverna subterrânea. Yun-Shi franziu a testa, parecendo insatisfeita. Você deve ter a pedra de energia. Eu a tenho porque peguei a sua. Que lógica de ladrão é essa? Eu apenas estava naquele tempo em que obtive a energia. Será que todas as pedras de energia daquele tempo são suas? As pedras de energia são todas suas? Oficial. O primeiro marido de Yun-Shi, An-Yu, também perguntou em voz baixa. Que provas você tem para provar que aquela pedra de energia é sua? Bai Shi sorriu com confiança e indiferença. A minha pedra de energia tem uma cruz que não é muito claro. Foi algo que eu deixei cair acidentalmente. Yun-Shi mordeu os lábios. Eu já usei antes. É normal que você tenha visto sem querer. Esta pedra de energia é um pouco especial. Quando iluminada com luz, ela apresenta um leve tom de roxo por dentro, e não um verde puro. Será que é a minha? É só testar para saber. Yun-Shi cheirou. Sua expressão mudou. Ela não sabia disso. Vendo que ela não falava há muito tempo, An-Yu imediatamente veio até ela. A pedra de energia de Yun-Shi tem medo de que realmente seja dela, desde que estendeu a mão para ela. Não é? Entregue a pedra de energia e eu saberei se é. Eu não trouxe a pedra de energia hoje. Se você diz para testar, vamos testar. E se você estragar a pedra de energia? Onde você vai conseguir me compensar por uma pedra de energia? An-Yu ouviu isso. Olhou para ela com um olhar surpreso, vendo que seus olhos estavam cheios de súplica. Algumas lutas. Mas no final não disse nada. Considerou como uma aceitação. O rosto dela desmoronou. Isso não pode ser resolvido de forma amigável. Gao Yan, Lang Qiu. Faça uma busca para mim. Não acredito que não conseguiremos encontrar hoje. An-Yu, por não estar vestida, só pôde ameaçar com um rosto sério. O que vocês querem fazer? Invadir o quarto sem permissão de ninguém. Já é uma violação das regras da aliança. Se vocês ousarem tocar em qualquer coisa do quarto, qualquer item, eu irei reportar à aliança e responsabilizá-los legalmente. Artigo 3 da Lei das Fêmeas de Bai Shi. Conflitos e discussões entre fêmeas. Todos os eventos que surgirem. Considerar a vontade das fêmeas como sagrada. Você quer violar a lei das fêmeas? O rosto de An-Yu ficou ainda mais sombrio. Vocês estão invadindo sem a permissão deles. Concordância para entrar no quarto. Ela não está ciente. Vocês também não estão cientes? Gao Yan respondeu com uma expressão indiferente. Tudo deve ser decidido pela esposa. É o primeiro princípio de ser um marido animal. Bai Shi acenou com sua pequena mão. Deu a ordem: atacar. Seus vários parceiros animais, cada um, escolheu uma direção. Começaram a procurar. Yun-Shi, completamente, além de, disse em voz alta: controle. Não se intrometa. Isso já é demais. Você roubou minha pedra de energia. Me fez mudar de temperamento. Feriu meus parceiros animais. Eu ainda não acertei as contas. Se não fosse por você, não haveria eu como sou hoje. Aliás, eu ainda tenho que te agradecer. Olhando para ela, disse palavra por palavra: fique tranquila. Eu certamente vou te agradecer adequadamente por seus cuidados ao longo dos anos.
Gao Yan ficou paralisado ao ouvir suas palavras. Bai Shi mudou de temperamento. Porque a pedra de energia foi roubada. Será que todos eles a malinterpretaram antes? Não apenas Gao Yan. Os outros, ao ouvirem, também ficaram pensativos. Yun-Shi, ao ouvir isso, ficou ainda mais assustada. Ela percebeu que não era apenas sobre a energia. Havia outras coisas também. Foi também nesse momento. Yan Yixin, de repente, gritou. Encontramos! Yun-Shi segurou a mão do parceiro animal e disse em voz baixa, Anyu, não posso deixar que ela leve a pedra de energia. Anyu franziu a testa. É apenas uma pedra de energia comum. O que há de tão importante para Yun-Shi fazer isso? Ele imediatamente disse, se você quer a pedra de energia, eu posso encontrar uma para você. Você não entende. Esta pedra de energia é muito importante para mim. E neste momento, Yan Yixin já estava com a pedra de energia, ao lado de Bai Shi. No momento em que Bai Shi estava prestes a pegar a pedra de energia, Anyu de repente se transformou em forma de besta e atacou-a. Cuidado! Yan Yixin, que estava mais próximo, rapidamente tentou bloquear, mas devido à grande diferença de poder, ele foi lançado para longe. Bai Shi não teve tempo de reagir. Duas enormes rajadas de vento passaram por ela, fazendo com que ela não conseguisse abrir os olhos. No instante seguinte, ela caiu em um abraço, sendo levada para fora da área central. Yan Yixin foi lançado para fora. A pedra de energia caiu no tapete. Sangmu imediatamente usou a cauda para enrolar a pedra de energia. Sem mais delongas, a pedra de energia é uma boa coisa. Ele certamente não deixaria que ela caísse nas mãos de outra pessoa. Yan Yixin rapidamente se levantou e continuou a lutar, enquanto Lang Qiuyu e Jun Xiao também estavam prontos para entrar na batalha. A situação mudou instantaneamente. Yayu, ao usar seu poder mental, percebeu que em sua mente havia uma agulha o picando. Isso fez hesitar ao usar. Os três diretamente o atacaram de forma que ele não conseguia se defender. Além disso, a pedra de energia já estava em mãos. Então Gao Yan disse, retirada. Ele segurou a si mesmo. Sangmo seguiu de perto. Yu e Jun Xiao também, ao receber a ordem, rapidamente o seguiu. Lang Qiu ficou por último. Yun-Shi, irritada, pegou o cobertor para desabafar. Por que você não os impediu? Anyu estava cheio de raiva por dentro. No final, Yun-Shi não se importou nem um pouco se ele estava ferido, e ainda reclamou que ele não impeça-os de passar. Havia um tom de raiva em sua voz. Eram 5 pessoas. Não é 1 contra 1. Já que você está tão preocupado com aquela energia, por que não gastar um pouco diretamente e comprar dela? Pegou e levou. E ainda foi descoberto por alguém, causando problemas desnecessários. Yun-Shi não esperava sua besta. Meu marido realmente disse isso sobre ela 110.15. Você se atreve a falar assim comigo? Normalmente, não vejo vocês irmãs se relacionando. Hoje, de repente, chamaram-na. Eu não sei o que você e Yang Shanshan estão planejando, mas se não fosse por você hoje, essa série de eventos não teria acontecido. Entre os convidados que vieram hoje, há vários dos meus superiores. Isso está causando problemas. Eu ainda tenho que ir pedir desculpas. Vocês dois, independentemente do que aconteça, devem se comportar rápido. Coloquem suas roupas e saiam. Neste momento, Bai Shi e os outros já saíram do hotel, pensando na expressão de Yun-Shi de antes. Desde que não consegui conter o riso. Ha ha ha. Vocês viram a expressão da Yun-Shi? Foi realmente incrível. Yu e Jun Xiao estava radiante. Ele disse que foi bastante emocionante. Toda vez que vejo ele se exibindo, eu fico com vontade de agir. Desta vez, finalmente consegui o que queria. Gao Yan, no entanto, perguntou neste momento. Há realmente roxo lá dentro? Bai Shi olhou para ele. Não havia uma resposta convincente. Ao ouvir isso, Gao Yan apenas sorriu e disse. Você não tem medo de que ela realmente tente? Ela está nervosa como um ladrão. Por isso, ela não se atreve. Eu aposto que ela não se atreve a verificar. Eu ganhei a aposta. Yu e Jun Xiao sacudiu os ombros. Afaste-se um pouco, com medo. Não pensei que você fosse tão astuto. Bai Shi não gostou da palavra astuto. Isso não é ser astuto. Isso é um jogo psicológico. Yan Yixin, pensativo, disse. Você fica bem ao lado de Gao Yan. Bai Shi fez um som de desdém. Não pense que ela não percebeu o que ele realmente quis dizer. Não é que ela também é esperta? Ela decidiu não discutir com uma criança que acabou de se tornar adulta. Ela então perguntou ao sistema. Há alguma tarefa agora? Meu dever diário ainda não foi feito? A tarefa diária do sistema deve ser concluída em 2 horas. 3 milhões em 5 maridos orcs. Moedas estelares. Recompensa da missão, 3 milhões. No mercado estelar,
O sorriso de Baixi se tornou ainda mais radiante. Hoje estou de bom humor. Vamos fazer compras.